Sejam muito bem-vindos ao episódio 30 do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Gente, para tudo, porque hoje a gente deu um match aqui. Eu e Lari, gente, a gente veio com blazers, culpa da Zara. Gente, Zara a Zara patrocina a gente. Estava em produção. E se você quiser entrar como stylist do nosso podcast, estamos aqui à disposição. Eu vim na versão branca e a Lari na versão preta. Tô até com um vinhozinho aqui, gente, hoje, porque o convidado... Gente, muita história hoje, viu? A agência Estúdio Vibe Hub é uma empresa que atende globalmente e tem como missão alavancar empresas e empreendedores no ambiente digital. Os serviços vão desde gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago, consultorias e mentorias online, estúdio de podcast em Lisboa, criação de sites e landing pages e muito mais. A F-Clinic é uma clínica de medicina estética e dentária localizada no Estoril. Ela foi fundada para cuidar do paciente como um todo, através de uma experiência única de cuidado com a saúde e bem-estar integral. Eles possuem uma variada gama de serviços, desde tratamentos estéticos, como medicina dentária e integrativa, botox, harmonização facial, laser fotona, massagem corporal e facial, terapia neural e muito mais. Vou fazer aqui uma pequena introdução dessa pessoa que está aqui ao nosso lado hoje. Ele tem uma história muito interessante com Portugal, tá aqui desde 2019, entre muitas idas e vindas, já foi capa de revista, hoje vive aqui em Lisboa e também trabalha mostrando várias outras cidades de vários outros países do mundo. A ascensão na internet dele se deu em 2022, onde ele ganhou cerca de 100 mil seguidores em pouco mais de 6 meses. O nicho dele é viagens, inclusive tem um projeto chamado 48 Horas, onde ele convida até algumas pessoas para viajarem com ele, e hoje ele veio aqui contar um pouco da história dele, não só com Portugal, como com esse mundo das viagens, e falar um pouco de polêmicas, experiências, vivências, não só aqui em Portugal, como em todo mundo. Fogo Recebam com vocês, exatamente, Matheus! Hello, hello! Para Bem-vindo, mentalizar, Matheus Monteiro! Bem-vindo, Matheusinho! E eu já tô até com um vinhozinho aqui na mão, gente, meu Deus do É céu. porque vocês não viram, né, gente? Já tava rolando uma resenha aqui É, antes, o né? behind the scenes, filho, deixa abaixo. A garrafa já tá acabando. Exatamente. Gente, muito obrigado pelo convite de A gente vocês. que Fiquei agradece. muito honrado, muito feliz. Eu quase que não gosto de falar, né? Então é sempre bom ter um espaçozinho maior, assim, pra conversar. Mas muito obrigado, de verdade. Nossa, quando a Thalita sugeriu, eu falei, claro! Eu falei, gente, uma pessoa que viaja o mundo, desbrava, veio pra Portugal, tem uma relação com Portugal, eu falei, faz muito sentido. E bora começar por aí, fala assim, como é que é a sua relação com Portugal? Porque eu já soube, né, amiga? Você já contou, já antecipou aqui que é de indas e vindas, né? É, e boas vindas e E poucas vindas. vindas, vamos dizer assim. A minha vida em Portugal, ela começou de uma forma... Não sei, não posso dizer estranha, porque na verdade eu não sabia nem onde ficava onde Portugal ficava no mapa, quando eu vim pra cá. Certo. Eu vim... Você é de Mato Grosso, Eu né, nasci no Matheus? interior do Mato Grosso, em Alta Floresta, mas cresci em Maringá, no Paraná. Ok. E aí a minha mãe decidiu vir pra cá em 2019, ela tava num relacionamento. E aí ela falou, olha, eu quero ir e tal. Eu falei, mãe, eu não quero ir. Sabe, ficar aquela aqui. fase, eu tinha recém feito 18 anos, eu falei, mãe, eu quero ficar aqui com meus amigos, entendeu? Eu sempre mudei muito dentro do Brasil, então eu nunca fui uma pessoa que consegui criar raízes por muito tempo em um lugar. Ok. Então, mudava de cidade, mudava de estado e tal. Então eu tenho vários amigos em vários lugares. E naquela época era um momento que eu tinha realmente ficado assim, 3 anos no mesmo lugar. Eu falei, cara, maravilha, estou em paz agora com amigos e tal. A minha mãe falou, vamos mudar? Ah, vamos de estado? Não, de país. Ai, meu E Deus. aí, onde pesou, assim, mas eu falei, não, beleza, vou, mas vou pra levar a senhora, porque minha mãe nunca nem tinha entrado no avião naquela época. E eu falei, não, eu vou levar a senhora, fico lá algum tempo, e depois eu volto. Só que mãe, que é mãe, filho caçula, queria que eu ficasse. Exato. Aí começou toda aquela chantagenzinha de, ai, aqui é melhor, aqui é Europa, e não sei o que, lá, fica aqui. Só que nesse meio tempo, quando a gente decidiu vir em dezembro de 2019... eu lembro, e isso eu falo pra ela até hoje, assim, ela me perguntou dentro do avião, eu lembro, tenho essa lembrança muito Muito clara. viva. Ela falou, você tá em paz de ir comigo pra lá? Eu falei, mãe, em paz eu estou. Querer já é outra coisa.
Porque nunca foi um desejo meu vir Entendi. para Portugal, assim. De fato, eu falo para todo mundo. Hoje eu aprendi a gostar e amar Portugal e me sentir em casa. Mas naquela época não era algo que eu calculava assim, meu Deus, vou morar em Portugal. Não. E aí vim em 2019, em dezembro. Fiquei de dezembro até fevereiro aqui. Porém, nesse meio tempo, graças a Deus, hoje eu posso dizer que minha mãe não está mais em um relacionamento com essa pessoa, mas ela estava num relacionamento com uma pessoa muito conturbada mesmo da cabeça, Sim. que era muito abusivo. E aí, eu, por ser o único filho que estava aqui, meus irmãos no Brasil, era aquela visão, tipo, não, o Matheus está com ciúmes ou o Matheus está aquilo ali. Mas eu tava vivendo, eu tava vendo o que estava acontecendo. Mas E meio que tu se sentia responsável pra protegê-la, Exato. pra abrir os olhos dela, algo desse Exato. gênero. Eu imagino como as pessoas devem pensar, porque realmente, Matheus se mudou, tá lá sozinho, deve ser ciúmes, né? Exato. Então, meus irmãos, eles tinham essa visão e tal, e todo mundo. Até a minha própria mãe, assim. Hoje a gente, enfim, a gente já tem um relacionamento mais estável quanto a essa situação. Mas eu acredito que também essa questão de relacionamento abusivo é até importante falar, porque muitas pessoas estão hoje em dia em relacionamentos abusivos, mas ficam naquele, eu ainda dependo dessa pessoa pra tal coisa, pra tal coisa. Tem medo de... E eu sou o tipo de pessoa que eu olho pra alguém, na hora eu falo, eu gosto ou eu não gosto. E não é nem no sentido de gostar e tal, eu não sei, eu acredito muito em energia. Então, eu se também. bateu, eu vou. Se não bateu, eu não vou forçar. Ainda bem que no jantar que a gente tava na semana passada, eu sentei do lado do Matheus. minha querida. Aí a gente fez amizade logo. Então, assim, Taurinos. foi muito... Pra mim, tem que dar match na primeira Entendi. olhada, assim. E pra de ele não amizade. deu, pra esse cara? No aeroporto já. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu não tô em paz. Você conheceu ele aqui ou lá? Aqui. Sim, porque ele era entendi. português. Aí tu vieste com minha ela. mãe já conhecia ele, mas eu Entendi. não. E aí... O que você vivenciou nesse tempo? O que você viu, assim, que te abalou? E super jovem, né, Matheus? Tu tinha o quê? Eu 18, eu 19 tinha anos. 18, 19 anos. Dezembro de 2019, eu já tinha feito 19 já. Pois. E aí... Mas, assim, eu saí do Brasil, onde eu tava com meu grupo de amigos, eu estava, enfim, com o meu trabalho e tudo mais. Vim pra uma cidade do interior de Portugal no inverno. Que era mais uma vila, não é nem uma cidade, é muito pequena a cidade, tem cerca de 5, 10 mil habitantes, então é muito pequena. E eu não conhecia ninguém, tava só eu, minha mãe e E essa pessoa? essa pessoa. Então, assim, tudo meio que colaborou pra que... Tu tivesse péssimas vivências Exato. iniciais. Então, assim, eu lembro que foi dezembro de 2019, teve uma época que choveu 2, 3 semanas seguidas, assim, 24 horas chovendo. Eu falei, gente, eu não saí do Brasil pra ficar trancado dentro de casa, olhando pras paredes. Ainda mais com 18 anos de idade, né? Com Pelo amor de 18 Deus. anos, na cidade do interior, Eu falei, no frio, não, meu tô fora. Deus. E aí uma amiga minha que mora em Londres falou, não, vem pra cá. Seu sonho sempre foi pra cá, vem pra cá, fica uma semana comigo, você dá uma relaxada, depois você volta. Fui pra Londres, voltei. Só que nessa semana que eu fiquei fora, as coisas foram complicando um pouco mais nessa situação. E aí foi passando as semanas e tal, e foi piorando cada vez mais. E isso foi me deixando muito estressado. E pra quem me acompanha sabe, eu já tive muitos episódios de estresse que eu tive que ser internado e tudo mais, porque eu não sou de explodir no sentido de pra fora. Eu Sei, explodo tu- mais pra dentro. Entendo. Então eu guardo muita coisa e aí quando... Desculpa, Matheus, mas nessa época aí, em 2019, nessa época, tu já trabalhavas com a internet? Mais ou menos. Eu tinha uns seguidorzinhos, mas não era minha fonte de renda. Ah, ok. Sabe aquele jobzinho que pinta ali 50, 100 reais e... Sei. Ai, maravilha. Certo. Troca um açaí por 3 stories. Entendi. Era aquilo ali Desde no o Brasil, então. Desde o Brasil. Ok. Ok, então tá. você já tinha E referência. aí, pronto. Aí tu E- foste pra Londres, E aí voltaste, voltei. a situação foi ficando séria. E aí foi onde eu tive meu primeiro episódio, assim, de estresse absurdo, que eu cheguei no hospital em São Pedro do Sul, pra quem é aqui de Portugal provavelmente deve já ouvir falar, perto de Viseu, de cadeira de roda com meu nariz jorrando sangue. E aí eu falei, eu tô tendo um AVC ou uma parada cardíaca, sei lá, tô morrendo, não tem como. Liguei pra minha mãe, eu tava num café junto com uma outra colega que eu tinha conhecido brasileira, ela ligou pra minha mãe e falou, olha, seu filho tá aqui, não tá conseguindo mexer os braços e nem andar. Do nada. Foi assim, questão de 5 minutos. É igual eu tô conversando aqui com vocês, do nada. Eu desfaleci as pernas, os braços e meu nariz. Sangue, 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 sangue. E aí a gente foi parar no hospital e tal, e naquele desespero todo. Aí ela só foi e colocou um calmante. A médica colocou um calmante debaixo da minha língua, esperou 2 minutos agir, Parou. parou. Ela falou, sabe Ela que- chegou a diagnosticar? Aí ela falou, sabe o que você acabou de ter? Você teve uma crise de pânico absurda. O seu pico de estresse e sua pressão arterial, ela tava altíssima. Nossa.
Mas os exames tá tudo certo, seu coração tá certo, sua cabeça tá certa, tá? Eu fiz aquele exame que a gente entra com o corpo inteiro, assim, na máquina. ressonância. Isso. Tá tudo certo. E aí eu falei pra minha mãe, falei, olha, sinto muito, mas eu não vou ficar aqui, já tá dando, eu tô me matando nesse lugar. Isso tudo, só pra eu entender melhor, em relação, vendo aquela relação abusiva da tua mãe e vivenciando Portugal no início. E vivenciando Portugal no início também. Mas você já tinha vivenciado Londres ou não, quando esse episódio aconteceu? De Só uma passeio, semana, 5 dias. Só passeio, né? É como se 5 seu dias. corpo estivesse gritando. Você chegou no Exato. esgotamento que foi físico ali, Aham. jorrando pra Entendi. fora o que você estava acumulando Era dentro, absurdo, né? assim. Então aí, enfim, teve alguns outros episódios de estresse dentro de casa. Aí foi onde eu me desesperei, liguei para um amigo meu no Brasil. A minha mãe, ela não queria me pagar a passagem para mim voltar. Eu falei, olha, eu faço de tudo que você quiser, mas eu só preciso de R$1.500 para mim voltar pra passagem para mim chegar aí. Meia-noite, comprei a Entendi. passagem, 5 horas da manhã eu tava aqui em Lisboa. Dormi no aeroporto, esperei o voo, cheguei no Brasil com R$300 e um sonho pra acontecer, assim. Eu falei, mas eu lembro até hoje, é estranho até falar isso, porque depois de alguns episódios, a minha mente ela meio que vai bloqueando memórias antigas pra mim não ficar revivendo. E aí quando eu começo a falar sobre esse assunto, sempre volta alguma coisa. E eu lembro da sensação que eu tive quando eu pisei em São Paulo, foi um alívio. Um sentimento de, meu Deus, saiu um peso das minhas costas agora, absurdo. Eu falei, cara, nunca mais eu piso naquele país. Uau! Só que aí eu fui e falei, a minha cabeça interpretou que a situação que eu tive era relacionada ao país e não à pessoa. E aí, Exatamente. eu odiava Portugal. Eu falava, aquele país de merda. Eu não quero voltar pra lá nunca mais. Deus me livre, não sei o que, blá, blá, blá. Porque tu tinhas associado O Portugal com país. aquela péssima experiência que tu vivenciaste Isso acontece ao lado de uma pessoa. Exato. direto, né? Isso acontece, é o que a gente vive dizendo. Quando você vier pra cá, venha com um propósito, saiba por que você está vindo. Sim. Tenha isso muito claro na sua mente, porque quando chegar esses momentos de picos de estresse, você vai voltar à memória e diz, por que eu vim? Sim. Por que eu estou aqui? Quais são as opções que eu tenho? Qual é o Exato. plano B? Né? Se ela realmente O quiser plano ficar. B, C, D, C, D, é o é. abecedário inteiro, assim. E aí foi loucura, porque eu realmente, todas as pessoas que me perguntavam, meus amigos que nunca tinham saído do Brasil, e aí, como foi a experiência de Europa? Eu falei, péssima. Não me pergunte. Não me pergunte, não merda. quero falar mais nada, eu odeio aquele país, eu não quero... Nossa, eu não... Era um ódio que brotou Meu- assim no meu coração Isso absurdo. no total de quanto tempo? Isso já Não, era cheguei 2020. cheguei em dezembro de 2019, eu fui Sim. embora dia 7 de fevereiro de 2020. Ai, só Nossa, ficou 2 meses e É, pouquinho. foi antes do meu visto ainda de turismo vencer. Eu falei, amor, ó, perna pra quem te quer, tô fora, não quero ver esse país nunca mais na minha frente. E aí eu cheguei no Brasil dia 7, eu encontrei com meu irmão em São Paulo e meu irmão no dia 9 veio pra cá. E aí a gente só, basicamente, ele até usou a mesma mala que eu fui, e aí ele veio pra Aí ficar com a depois minha veio a mãe. pandemia. E aí 2 semanas depois, Estoura a pandemia. lockdown. Aí você ficou no Brasil um tempo. E aí eu fiquei no Brasil, a minha irmã Ok. morava em Maringá, e aí eu fiquei lá no Brasil durante 1 ano e meio, né? Que eu voltei em 2021 pra cá. Exato. Só que assim, a pandemia foi um período de muito aprendizado, renovação. Recomeço. Se você não aprendeu nada na pandemia, você não vai aprender nunca mais. Zero é a vida, querido. Porque pelo menos uma coisa você tem que tirar de lição ali, sabe? E eu mudei muito também durante a pandemia. Eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Como é assim. que você era? Interessante. Eu era muito mais imaturo, eu era não irresponsável, mas eu era muito inconsequente, vamos dizer assim. Agia muito mais pela emoção. Impulso. Impulso. Idade também, né? Também tem isso, é 18, 19 anos. E assim, foram 3 anos de pandemia, né? Mas o período de lockdown que eu fiquei no Brasil, eu falo que eu envelheci 50 anos, porque hoje eu sou um velho de 80 anos que gosta de ficar em casa tomando meu vinho debaixo da O minha verdadeiro coberta. Tuga. Nossa, que maravilha! Meu Deus! Comendo um queijinho. Exato! Ah, que delícia. Exato! Mas vem cá, Matheus, aí você ficou no Brasil, você ficou preocupado com a tua mãe aqui? No lockdown com essa pessoa? Eu fiquei, mas não tanto porque meu irmão veio também, Ok. né? Então meu irmão veio depois e aí foi... Entendi. Eu falei, beleza, se ele tá lá, eles estão seguros, né? Então, Claro. tudo bem. E como é que foi? Aí você ficou no Brasil um tempo, como é que foi esse retorno pra Europa, pra Portugal? Como é que foi Sim. isso? Enfim, eu passei a pandemia no Brasil, voltei com os meus amigos e tal, passamos a pandemia juntos. Foi uma pandemia, acredito que um pouco mais leve ainda, porque como todo mundo no mesmo barco, a gente falou, vamos pra chácara, pra fazenda, a gente não vai ter como trabalhar mesmo, vamos passar a pandemia todo mundo junto,
ninguém vai ter contato com ninguém, é só a gente lá e já era. Então foi um pouco mais leve assim, apesar de, enfim, foi um período difícil para todo mundo, perdi parentes por conta dessa doença e tal. Mas, enfim, em 2021, a minha irmã começou a querer vir para cá. Minha irmã é mais velha, ela tem 30 anos. Sim. 32. E aí minha irmã queria vir pra cá. Só que minha irmã não fala inglês, não fala nada. E naquela época, por a gente não ter o documento português ainda, não podia entrar direto. Aí o que a gente teve que fazer? A gente fez São Paulo, foi pro Catar. Depois do Catar, a gente foi pra Sérvia, da Sérvia pra Croácia, da Croácia pra Itália. E isso rodando assim 15 dias pra fazer quarentena pra poder entrar em Portugal. Quarentena. Eu tô assim, gente, que questão de visto é essa? Questão documental Não, é por causa das restrições da época do Covid. Entendi. Até aí tu ainda não tinha crescido esse boom na internet. Não. Que isso aí só foi em 2022, né? 2022. Ok. No Brasil, eu sempre tive amizade com pessoas... Vale, Olha a Deus, Siri. A Siri quer participar, gente. Eu sempre tive amizades no meio de internet, meio artístico no Brasil, porque minha irmã também era muito amiga de cantor sertanejo, por causa do Paraná, enfim. Sim. E aí, meio que a gente era introduzido nesse meio, querendo ou não querendo, porque eram vizinhos. Então, eu sempre tava no meio de alguém, ou do cantor, ou da internet, algum blogueiro, algum youtuber, alguma coisa. E eles sempre falavam, começa a produzir alguma coisa. Mas, pelo fato de eu estar no meio deles, o crescimento foi meio que consequência de estar junto ali. Entendi. Mas eu não trabalhava, não era o meu trabalho full time, assim, vamos dizer, né? E aí, enfim, a gente veio em 2021, e aí eu falei, vou começar a produzir o vídeo dessa minha viagem de quarentena, passando por esses países e tal. E aí eu vi que começou a dar um retornozinho legal ali já. E aí eu falei... Nesses países que vocês iam passando, Catar, Croácia, Tudo. Sérvia, tu foste Vocês já Era eram filmando tudo. pandemia, ninguém viajava. Exato. Mas quantos seguidores você tinha na época? Só pra gente entender. Nessa Quando época eu que você viajou. cheguei... No TikTok eu já tinha bastante já. No TikTok eu acredito que eu tinha uns 80, 100 mil, mais ou menos. Tá. Mas no Instagram eu tinha uns 10 mil. Tá, e quanto você tem hoje no TikTok? No TikTok eu tenho 180 mil, alguma coisa. Gente, que quase 200 babado! mil, E aí... Enfim, aí comecei a produzir conteúdo nessa época, vim com a minha irmã, na intenção de vou ficar 3 meses, passar o verão na Europa, Isso. perna pra quem a gente quer, volto pro Brasil. Maravilha. Quem não quer vir passar o verão na Europa com dinheiro no bolso? Rapaz do céu, maravilha. Falei, não, tô bem. Porque eu tava trabalhando no Brasil já. Durante a pandemia eu consegui um trabalho muito bom. A gente tava conversando antes sobre isso, que era na área de vendas. Eu era executivo de franquias, então eu trabalhei junto com uma franqueadora no Brasil para trabalhar a expansão deles Legal. pelo país. De que era a franquia? Era uma franquia de auto center. Na época eles eram a 5ª ou era a 6ª maior franquia. Hoje em dia eles são a primeira. Olha. Posso falar o nome? Pode. Fala! Muniz, Sr. Maedson, muito obrigado pela oportunidade. Mas eles estão aqui agora ou não? Eles estão no Brasil, E por que mas você não eles tá falando sempre me isso aqui agora? acompanham. É prioridade. Aí, ó, A gente quer tem outros Muniz? Sei objetivos, lá, Muniz. entendeu? A gente tem outros Franquia de auto objetivos. center, ou seja, de auto center de carro. oficina de carro. Exato. Sim. E aí eu trabalhei Legal. junto com eles na expansão Legal. e tal. E aí eu falei, juntei uma grana, vou passar o verão na Europa e depois tchau. Esse depois tchau, Nessa gente, época, faz 3 Matheus, anos. tu já tinha diminuído mais aquela raiva por Portugal, né? O ranço. O ranço, aquele ranço que tu tinha. Afinal de contas, já tinha passado ali o primeiro ano da pandemia. Sim. Né? Já tava mais. Eu não digo que passou, porque quando a gente voltou, a gente voltou pro mesmo lugar. A gente voltou pra mesma cidade. Minha mãe, ela tinha um restaurante com essa pessoa. Ela era sócia desse restaurante com essa pessoa. Então, a gente convivia junto, O querendo ou ranço não. continuava instalado. Continuava O ranço instalado tava ali. lá, vivendo Só lá. que, é que nem eu falei, eu vim pra cá, depois eu trabalhei no Brasil e tal, juntei a grana, eu falei, eu vim pra cá com dinheiro. Então eu falei, gente, vou aproveitar, vou viajar com dinheiro no bolso, que se dane o ranço. Vou pra Exato. Itália passar um final E de mais semana e maduro tchau. também, E né? mais maduro, entendeu? Não ficava obrigado foi uma questão que, tipo a tá assim, ali. você que quer viver essa situação, você vai viver. Eu não sou obrigado a viver essa situação. Exato. É isso aí. Exatamente. Perfeito. E aí foi onde tudo começou, na internet, viajando, nessas viagens durante o verão, e a galera foi chegando. E vem cá, muita gente não sabe como funciona. Aí você começou a ter mais visibilidade, bombou. Como é que foi essa virada, assim, no Instagram também? Sim, foi maluca até, porque foi muita informação chegando ao mesmo tempo, né? Não foi algo que eu construí, obviamente eu já venho produzindo coisa pela internet há muitos anos, mas foi algo que em 6 meses da minha vida olha, ninguém me conhece, não tem um trabalho nem nada, eu preciso trabalhar em outra coisa pra fazer minhas viagens. Tipo, as pessoas me oferecendo dinheiro pra mim viajar de graça, entre aspas, né? Sei. Então, eu comecei a produzir conteúdo
em Madrid. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz, que eu lembro, quando eu voltei pra cá. E aí foi onde eu falei, olha, eu tenho 2 dias de folga. Nessa época eu trabalhava com a minha mãe no restaurante dela. Falei, vou pegar o final de semana, 48 horas, acho que dá pra mim fazer uma coisa. E aí foi onde veio a sacada. Falei, pô, se eu tenho 48 horas pra fazer uma viagem, por que que eu não produzo um vídeo contando como é passar 48 horas na Espanha? E aí foi onde começou. E aí foi onde foi dar os primeiros virais, assim, vídeo batendo 5 milhões, 10 milhões, 2 milhões. Isso no e tal. Instagram. Isso no Instagram. Entendi. Então, o que você acha que foi assim, a virada pra bombar na internet? Porque, assim, muita gente fala de crescimento rápido, até você comentou, mas eu não acredito nisso. Eu acho que você bombou porque você já tinha uma bagagem e jornada por trás. Isso. Sabe? E não foi algo programado, mas ao mesmo tempo foi, porque eu gosto muito de criar estratégia. Então eu Adoro. tenho cadernos e cadernos assim, rascunhando minhas ideias, vendo quais vão ser os side effects daquele negócio ali, pra ver o que vai rolar, o que não vai rolar. E aí eu falei, cara, beleza, vou começar a viajar. A primeira viagem foi muito do nada. Eu vi que deu um resultado legal. Falei, bom, eu preciso agora utilizar isso daí ao meu favor. Porém, as pessoas estavam chegando pra mim muito mais pelo fato de eu estar morando em Portugal. Foi naquela época que onde aqueles vídeos começou a bombar, de não sei quantos euros que você consegue comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. 10 euros no supermercado. Isso. Eu falei, pô, eu vou utilizar então desse público pra Certo. conquistar para aquilo que eu quero. Então, ao mesmo tempo, eu falava, olha, essa semana eu vou viajar pra Itália. Show. Só que eu vou viajar pra Itália na sexta, então na segunda, na terça e na quarta, eu vou produzir 3 vídeos falando sobre Portugal, porque vai me atrair um público muito grande e depois eu vou conquistar eles porque eu estou viajando pela Itália. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a produzir algumas coisas sobre Portugal, contando como era a minha vida aqui no país e tal. Sempre deixando muito claro também, porque as pessoas... Hoje em dia na internet, tudo que vê no vídeo e tudo mais, acho que 100% vai acontecer com elas. E cada um tem uma vivência. Verdade. A minha vida aqui em Portugal foi totalmente diferente da sua, de todo mundo. E sempre vai ser. Não tem como a gente dar uma receita. E era isso que eu falava pras pessoas. Porém, a internet a gente sabe como é que é. Aí começou a bombar também a galera do hate. De tipo, ele tá falando sobre Portugal e tá passando um final de semana em Londres. Eu tô aqui há 10 anos e não consigo fazer isso. E aí Eita. foi onde começou a chegar. Aí chegou também os próprios portugueses, outros brasileiros e tal. Falei, meu, legal, pode vir, mas venha com gosto. Porque eu sei que com isso eu vou Vai te conseguir alavancar. para aquilo ali. É. E aí foi onde tudo começou a acontecer, assim. Começou a chegar a proposta de trabalho. Aí onde falei, beleza, então eu vou me estabelecer na internet como um trabalho fixo. Comecei a criar projetos e vender para algumas marcas e tal. Eu falei, pô, tô fazendo uma grana legal. Não vou precisar mais trabalhar com a minha mãe. Show, maravilha. Vou começar a viajar. Agora, peraí, rapidinho, desculpa, só porque deve ter muita gente assim que não trabalha com internet, deve ficar confuso e curioso pra saber como é que você conseguiu criar. Ok, estratégia, beleza. Você trouxe muita gente, mas você não trouxe a troco de nada. Você trouxe já com uma estratégia Sim. pra gerar ali uma visibilidade, conseguir suas parcerias, seus Sim. contratos. A pessoa que começa a produzir na internet hoje, se ela não tiver esse direcionamento, ela vai ficar muito perdida, né? Acho que é do dia pra noite. Tem gente que acha que é até a plataforma que vai pagar. Não faz a mínima ideia. Exato, Explica um pouquinho como é que é isso, até pra quem quer vir pra Portugal, virar youtuber, virar produtor de conteúdo, entender que não é bem assim, né? Não é nada assim, na verdade. Pelo fato da gente morar no interior aqui de Portugal, o custo de vida era muito baixo. Então, por exemplo, a gente paga, meus irmãos ainda estão nesses apartamentos, a gente pagava num T2 230 euros. Uau! Então, assim, dividindo Tá, pra isso três naquela pessoas- época, Matheus, vamos Até ressaltar isso. Exatamente, Porque exatamente. se for pra chegar hoje, não tem arrendamento Nem aqui de uma casa por de menos banho. de 500 euros. Já vou colocar no corte. Arrendei um apartamento de 2 por Exato, 230. 230 euros. E a gente paga até hoje 230 euros Uau. nesse apartamento. Mas é porque foi um contrato antigo. Exato. Entendeu, gente? Matheus não está dizendo que pode vir para Portugal, que hoje você vai encontrar um arrendamento de 230 euros aqui hoje. Isso é de 2.000 e lá vai E é pra- no interior, tá? É no E é interior. no interior também. Uma cidadezinha pequena e tal. Exato. Então eu falei, pô, dividindo pra 3 pessoas, a minha mãe morava no outro apartamento, meu e meus irmãos, meu custo de vida baixíssimo. Baixíssimo. Comida, como no restaurante da minha mãe, não vou gastar com nada. Nossa. E Então- também muito mais barato. E Assim, outra? há 3 anos atrás, Não, gente. nem pesava muito ir no supermercado, gente. Hoje, tudo bem, depois da guerra da Ucrânia, com essa inflação, algumas restrições, cereais, azeites e não sei o quê, realmente, hoje em dia, pesa um pouquinho mais e a gente seria muito hipócrita dizer Sim, não que tem ainda como. é muito baratinho ir Não. ao supermercado. Mas há 3, 4 anos atrás, gente, É era muito muito mais. barato. E
outra, solteiro, né? Não é, cara, eu Muita cheguei gente a... vem com família. Quantas e quantas vezes eu cheguei a almoçar no Pingo Doce com R$3,50? Não é? 3 euros, 3,50. Gente, eu paguei 6 euros num desodorante essa semana. Eu falei, eu não tô acreditando que eu pagando 6 euros Nossa, nesse que desodorante caro. Rexona, né? No Nívea. Continente, viu, Continente? Vocês tratam de baixar esse preço, viu? Gente, eu pago R$2,99, olha. Eu falo, É meu porque pai geralmente a gente vai eterno. atrás das promoções. Mas pra quem não sabe da guerra da Ucrânia pra cá, aumentou, pelo menos assim, nas minhas contas, o mercado em torno de 30% a 40% Sim. É verdade. do total. Tá Algumas foda. coisas muito mais, tipo, a gente agora tá no pico do preço alto do azeite. É. Nossa, Né? Já teve uma demais. época que tinha Surreal. alguns cereais que estavam caríssimos. Sim. Teve uma época que o arroz subiu muito. Eu só enfim. compro azeite de plástico de uns tempos pra cá, sendo sincera. Porque a gente usa muito, a gente usa pra cozinhar. Enfim, Sim. né, gente? Eu tô falando do azeite. É, eu Mas ando, é. eu de vez em quando ainda vou no Mercadona, que né, o Mercadona Sim. que tem muita coisa da Espanha. Sim. E de vez em Claro. quando dá pra encontrar umas promoçõezinhas E lá assim, no significa que não dá pra pagar o de vidro? Dá pra pagar o de vidro, mas quando você vai somando essas pequenas adaptações, faz diferença no Total, orçamento da exatamente, família, né? Total. Hoje em Então- dia já não dá mais pra pegar aquela notinha de 10 euros e sair. Vamos ver o que compra do supermercado com 10 euros. Não. Aliás, dá, 2 latinhas de atum. Não, É. tô brincando. Então, basicamente foi isso. Eu aproveitei, eu falei, pô, vou aproveitar dessa situação, entre aspas, que o meu custo de vida é baixo. Todo e qualquer dinheiro que entrar, eu vou investir nessas viagens. E aí foi onde começou, porque por mais que eu trabalhasse até num local normal, tivesse ordenado no mínimo, pô, meu custo de vida era 130 euros por mês. Exato, é. Um custo de vida por 130 euros por mês, gente, eu fui no mercado essa semana, eu gastei o dobro disso aí. Sim. Pra fazer é. a compra, entendeu? Sim. Então, meu custo de vida era muito baixo. E aí foi onde eu comecei a aproveitar. Obviamente, a visibilidade de Portugal foi chegando. Eu alcançava milhões de pessoas por semana por conta de Portugal. Conquistava pelas viagens. E aí foi onde fui estabelecendo meu nome. Era o seu diferencial, né? É. Porque muita gente fala que Isso. Portugal não viaja tanto. Então você trazia essas E eu viagens, precisava né? ser visto. Na época eu falei, cara, eu preciso ser visto. Eu preciso que as pessoas me vejam e que elas me conheçam. Cara, você tá falando uma coisa que pode parecer assim tão óbvia, mas não é. Você sabe que outro dia eu ouvi o Joel J falando uma coisa, eu vou te perguntar aqui agora. Quem que você acha que ganha? O melhor ou o mais conhecido? Não tem nem como. A sua estratégia responde essa pergunta. Gente, não tem outra explicação. Né? É mesmo. E assim, claro que é foda, muitas vezes, pra quem é muito bom e não tem visibilidade, Sim. mas assim, gente, vambora. É o que eu falo, o digital é agora. E aí, vem cá, aí beleza. Aí você começou a bombar e começaram a surgir trabalhos. Aí você Sim. decidiu ficar ou você ficava indo? Tipo, aí? Portugal virou o teu ponto de apoio, então. Exato, foi o ponto de onde eu falei, pô, eu tenho um apartamento ali com meus irmãos, vou lá pra trocar de mala, lavar roupa e volto pra viajar. Só que eu não queria ficar em Portugal, tanto que eu renovei meu visto de turismo, ó, muitas e muitas vezes. Eu fiquei quase um ano renovando esse visto. Aproveitei que também, durante a pandemia, onde estava decretado que era período de pandemia, o próprio governo português foi renovando automaticamente esses vistos. Eu falei, Exato. então, estou legal no país, não quero ficar ilegal, mas também não quero dar entrada na manifestação de interesse porque eu não vou morar aqui. Eu tinha plena consciência disso. E aí, as coisas foram acontecendo muito além do que eu imaginava. Eu falei, pô, já tô quase há um ano nessa vida, não tem como, eu vou ter que caçar algum meio aqui pra mim regularizar, porque eu vou ficar, não tem como mais. E se eu voltar pro Brasil, não tem como a gente viajar no Brasil igual a gente viaja aqui. Ah, é outra não realidade. tem como, é outra realidade. Até geográfica, né? É outra Exato, realidade. exato. E só um detalhe, Matheus, quando tu viajavas assim, pô, imagina que tu ias passar, sei lá, 20 dias viajando. Era sempre em hotel ou tu tinhas algum tipo de hospedagem já paga pelo teu patrocinador, o teu parceiro, ou o teu contratante? Sim. Tinha isso? As viagens, eu tive parceiros muito, muito bons, assim, naquela época, porque as viagens, elas surgiam muito de um dia pro outro. Então, por exemplo, Malta, Paris, Amsterdã, Alemanha, Luxemburgo, outros países também, que agora eu não vou lembrar qual, foram viagens que eu decidi 3 dias antes. Então, nesses 3 dias antes, os meus parceiros, eles eram muito abertos, porque eles confiavam muito e confiam até hoje, apesar da gente não estar trabalhando mais junto, depois eu conto o porquê. Eles falavam, meu, o que você quer? Fala o que você quer e a gente vai apostar, porque você tá dando resultados e é isso que interessa pra gente. Aí tu ias pra mostrar o país, a cidade ou alguma coisa específica? Por exemplo, vim aqui mostrar, sei lá, um empreendimento, uma escola de alguma coisa, um curso, um restaurante, Eu acho um que hotel. essa é a pegada legal, porque a gente é brasileiro. Brasileiro
Eu vou falar uma coisa aqui que não estou generalizando 100%, mas brasileiro não é tão cultural quanto o europeu. Então, por exemplo, aqui eles têm muito costume de ir pra museu, de ficar verdade. horas. Gente, brasileiro não tem paciência pra ir pra museu. Brasileiro vai no Museu do Louvre pra tirar uma tiro foto por mim. com a Mona Lisa. Depois que tirou a foto com a Mona Lisa, amor, tchau, ele vai no primeiro barzinho pra tomar uma cerveja ou uma champanhe. Entendeu? Então eu sempre chegava. Até hoje, a maioria dos lugares que eu vou, eu sempre chego no lugar e começo a pesquisar. Falo, beleza, o que tem de legal agora acontecendo aqui que seja legal pra me mostrar? Um evento, um festival. Exato. Entendi. O que a Uma pessoa feirinha local que seja. faria. Exato. Tipo isso. Exato. Ok. Então, obviamente, tem coisas culturais e legais que se fazem Sim. assim em qualquer outra viagem, normal. Mas eu precisava de um pitch muito interessante pra chamar a atenção da galera. Eu precisava de uma chamada, porque... gente, vlog de viagem em Paris. Pô, se você colocar isso aí no YouTube, você vai encontrar milhões de vídeos. Milhões. É. Só que eu falei, cara, ninguém foi pra Paris e ficou 48 horas cronometrado no relógio. Ninguém foi pra Amsterdã e ficou 48 horas. Teve uma viagem que eu fiz pra 3 países em 48 horas. Falei, pô, ninguém fez um negócio desse. É pensar na dor do teu público também, né? Meu público, muitos moram aqui, ou vão ter oportunidades rápidas, igual eu tô tendo. Exato. Como apresentar uma solução. Exato. Né? Por exemplo, eu pensei Isso. muito na galera, pela minha mãe, enfim, ter esse restaurante e tudo mais, tinha funcionários nossos que tinham realmente 2 dias de folga só na semana. Aí eles, o que eles faziam nesse dia de folga? Dormia, ficava em casa, é muito pouco tempo. Eu falei, eu acho que não é só eles que passam isso aqui em Portugal. Isso. E não são só eles também que têm esse desejo de conhecer outros lugares. Então eu falei, beleza, eu vou começar a criar 48 horas num país X. País que eu nunca fui. Vou explorar esse país por 48 horas e mostrar para as pessoas que é possível, sim. Até geograficamente, igual você falou, que é um negócio muito legal. Pô, quando eu fui fazer esses 3 países em 48 horas, eu tomei café da manhã aqui em Portugal, almocei em Amsterdã e jantei em Paris em um dia. Que chique. Ai, que Aí você chique. fala isso, você fala, meu Deus Vou do falar, céu. cara, que nojo! Exato! E era isso Subiu que a cabeça! Aham. E era isso que eu queria trazer. Eu falava, não, realmente, eu preciso que as pessoas falem sobre Você isso, tornou entendeu? acessível. É. Você tornou algo que era, intangível, Paris, caro, não sei o que, algo tangível para Exato. aquela pessoa que tinha pouco tempo e talvez nem muito dinheiro. Né? Exato, orçamento baixo também, ficava em hostel, dormia em aeroporto. Eu já conheci todos os lugares dos aeroportos possíveis aí que são os melhores para dormir. Já pegou carona? Aí Ficou já é um estranho. pouco Eu mais, já! né? Ai, meu Aí já é Deus. um pouco além Na já época do meu... do Havaí, a gente ficava assim, ó, na estrada. Enfim, gente. Pronto. Mas, Lembrei agora, porque isso aí é treta. Mas enfim. E aí, enfim, foi onde começou essas questões. A virada de chave, que você perguntou um tempo atrás, foi na viagem de Paris. Sim. Foi a viagem de Paris, eu tava até vendo essa semana que eu fiz um arquivo do pós-Paris, 15 dias depois, pra analisar os dados, enfim, quantas pessoas alcançou e tal. E eu falo, meu Deus do céu, realmente, tipo assim, olhando pra trás hoje, eu falo, caraca, foi um momento que ali... Em questão de 30 dias que eu fiz aquela viagem, eu ganhei coisa de 50 mil seguidores só por conta de Quem Paris. que tinha nesse conteúdo? 48 horas em Paris. Foi o primeiro das 48 horas? Não, o primeiro foi em Madrid, mas o primeiro que teve Mas viralização. é porque brasileiro ama Paris, né? Mas Nova que York, Nova Paris York. e Disney. Uma coisa é você fazer 48 horas em Viseu. Ninguém sabe o que é Viseu esquece no isso. Brasil. Eu moro em Não. Viseu, eu amo Viseu. Não. Mas é tipo um negócio, Paris, pô, é a cidade mais visitada do planeta. Então, assim, é algo que chama, né? Nova York, Paris e Disney pro brasileiro, né? E olha só que legal que você falou também, que muita gente talvez tenha passado batido, mas não passou, não. Você analisou os dados. É porque a galera às vezes pensa assim, trabalha com internet. Gente, análise de dados, é você mapear o que deu certo, o que não deu certo, Envolve muita adaptar, coisa. observar, mesclar. Tem todo um trabalho, né, Matheus, por trás, que é muito. bizarro. É um estudo, eu falo assim. Eu gosto muito dessa parte de criação de estratégia justamente por conta disso. Porque se eu quero direcionar para um público X, hoje, inclusive, eu estava até negociando com uma contratante que ela quer atingir o público português e ela quer fazer uma parceria comigo, porém o meu público majoritariamente ainda é do Brasil. Eu falo, olha, se você quiser, a gente vai fazer, eu posso criar uma estratégia específica para o público português, para o que você quer alcançar e tal. Só que também a internet é uma coisa que é muito... Não sei se volátil seria a palavra certa, mas você não tem, às vezes, muito controle do algoritmo.
Exato. Mas com a estratégia certa, a gente consegue alcançar o que você quiser. Sim. Com o pitch certo, com o storytelling certo, com a historinha que você vai criar ali E com tal. conhecimento cultural, né? Que é uma coisa que eu sempre toco. A gente que vive aqui em Portugal, na Europa, muita gente às vezes vem do Brasil fazer um projeto aqui, aplicar um projeto, uma ideia, um negócio, e não tem esse conhecimento da cultura, de como as pessoas se comportam, do mercado. E a gente estando aqui, a gente tem essa vivência, a gente consegue traduzir, né? Sim. E isso dá pra fazer com estratégia. Matheus, pegando esse gancho que a Lari falou agora, conta aí pra gente o que tu estranhou mais, vivências que tu prefere esquecer, ou então diferenças de cultura, ou isso sim. coisas assim. O que que pra ti foi logo fazendo? Talvez até hoje ainda haja coisas Sim. que ressaltem, né? Ou seja, Sim. isso eu nunca vou me acostumar, tipo disso. Mas ressalta aí pra gente, fala aí pra gente sobre as tuas vivências. A minha vida com as viagens, ela foi muito intensa. Eu tava até falando com as meninas agora, antes do podcast começar, porque a minha rotina era chegar na segunda-feira de manhã, no aeroporto, ir pra casa, dormir, tomar banho, lavar roupa na terça-feira de noite ou na quarta-feira de manhã, já voltar pro aeroporto para uma outra viagem. E essa foi a minha vida em quase um ano, assim. Eu passei, no ano de 2022, eu passei contado no calendário menos de 60 dias em casa. E nesses 60 dias era assim, quando eu chegava em casa, eu chegava na cidade, mas aí tinha coisa para resolver, fazia aquilo, e documento, isso, Entendi. aquilo e tal. Então a minha vida ela foi muito intensa com as viagens e até hoje eu ainda faço digestão, entre aspas, de muita informação que eu vivi durante essas viagens, muita diferença cultural e tal. Mas em 2022 foi uma viagem que mudou a minha vida em todos os sentidos, emocional, físico, racional, psicológico, espiritual, tudo, que foi pra Ásia. Foi o meu último projeto de viagem grande, assim, que eu fiz. Que eu falei... Eu tinha um parceiro muito, muito legal naquela época. E aí eu falei pra eles, olha, a gente já fez 48 horas por vários países aqui na Europa. Vamos fazer algo diferente agora pra sair realmente dessa bolha, mostrar pro pessoal que também é possível conhecer o outro lugar do planeta, gastando pouco e tal, em pouco tempo. Beleza, criei o projeto das 48 horas e aí foi onde eu comecei. Fui pra Dubai, Índia, Singapura, Tailândia e outros países e tal. Mas de todos que eu fui até hoje, fui pra mais de 20 países, eu acho que o que mais me choca ainda hoje é a Índia. A Índia é uma realidade paralela, eu falo assim, porque não tem nada no mundo que me faça comparar com o que eu vi lá. De fato. É uma diferença social e econômica muito grande. Ou você é muito rico, ou você é muito pobre. A gente tem isso no Brasil também e tudo mais, mas além do fator econômico, o que influencia muito lá é o fator religioso. Gente, eu nem sabia que existia tanto deuses igual existe lá. É o deus macaco, é o deus rato, é o deus coelho, é o deus arara, enfim, é muita informação. Até hoje, assim, eu lembro que quando eu cheguei, ver um corpo de uma pessoa morta sendo velada na rua, enquanto você tá caminhando numa rua que tem mercados e tudo mais normal. Eles velando um corpo na rua, já em estado de decomposição. No outro lado, ver crianças brincando de futebol, isso na mesma rua que eu tô falando, tá? E do outro, assim, um mercado de rua onde eles estavam matando um peixe pra pessoa comer. Todas essas informações no mesmo ambiente, em menos de 5 metros quadrados ali. Chega até a bugar a nossa mente, né? Porque foge completamente do habitual da nossa cabeça. Processar aquilo, né? Principalmente muito... os ritos e rituais que a gente é acostumado, né? É muito... Até as orações, louco. né? Nesses países muçulmanos, eles param tudo o tempo inteiro, começam. Mas e em Portugal, Matheus, o que tu achaste quando tu chegaste? Eu sei que teve essa péssima experiência no início, mas até hoje, embora tu tenha ficado mesmo em Portugal por pouco tempo, mas aqui tu ainda estranha alguma coisa? Ainda tem algo que tu diz assim, nossa, isso aqui é muito diferente, eu acho isso, eu acho aquilo, ou então talvez alguma vivência, algum episódio de, sei lá, xenofobia, discriminação. Aí você tá falando com a pessoa certa, galera. Porque o nosso público pergunta muito, sabe, Matheus? A mim, a Lari, ou gosta quando interage com algum, quando o convidado relata esses É casos. vida real, né? Conta pra gente. Em relação a Portugal, assim, obviamente, hoje, pra galera saber, eu amo Portugal, tá bom, galera? Tá tudo certo, já fizemos as pazes. Mas, obviamente, o episódio de xenofobia, já passei por algumas situações bem complicadas.
Quando eu decidi ficar, porque isso é algo que eu não aconselho pra ninguém vir e pra decidir ficar depois, pra se regularizar e tal, mas foi o meu caso, infelizmente ou felizmente, porque não era o que eu tava planejando. E aí eu falei, beleza, eu vou começar a estudar, porque é algo que eu vou conseguir me regularizar mais rápido e tal. E aí o processo é muito humilhante, pra falar bem a verdade, assim, porque desde ser xingado de nomes que não vou nem mencionar, ou volta pro seu país, o que você tá querendo fazer esses documentos aqui? Não vou fazer nada pra você, não. Na universidade ou no órgão? Também. E no órgão, mais no órgão do que nas coisas assim. Por exemplo, no mercado, eu já passei situação com a minha irmã, de situações ridículas, assim, de a gente não entrar com bolsa, não entrar com nada, mas fazerem a gente tirar o casaco pra ver o bolso de casaco e tudo mais em mercado. Sabe? E você ouvir, porque as pessoas acham que a gente não ouve, mas a gente ouve quando você tá falando da gente, sabe? Então, obviamente já passei por esse tipo de situação, que é muito triste, muito desgastante. E acho que todo mundo tá propício a viver isso, querendo ou não, a gente tá... Embora não seja generalizado, mas pode mas acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer em verdade. qualquer lugar. Eu acho que hoje, um pouco menos, porque eu aprendi a lidar com o temperamento do português. Eu falo pra todo mundo quando eu venho pra cá, eu falo, gente, vocês têm que morrer e nascer de novo, porque aqui você vai ter que aprender tudo do zero. A gente vem com uma coisa, o brasileiro tem isso, de chegar e querer fazer amizade, conversar. Gente, não existe isso daqui, não. E aí, você mudar isso dentro de você, que você tá acostumado uma vida inteira a ser assim. É uma linha tênue, né, entre a nossa essência Exatamente. e a adaptabilidade. E eu falo pras pessoas, hoje eu converso muito com uma amiga minha também que mora na Inglaterra, eu falo, Tainara, eu sinto como se existissem dois Mateus. O Mateus aqui na Europa, em Portugal, e o Mateus lá no Brasil. São duas pessoas totalmente diferentes. Sério? Totalmente É diferentes. mesmo? Quando eu estou com meus amigos do Brasil... Eu sinto algumas mudanças também assim em mim. É porque eu não convivo com portugueses quase. Né? Eu Ah. acho que eu convivo com poucos. Tem Eu alguns, convivo alguns- direto. no meu dia a dia, assim, eu não tenho tantos no meu Começa com convívio. o próprio marido. Eu não tenho. Você tem amigos portugueses? Tenho. Não, Muitos? tenho grandes amigos Fez portugueses. como? Na faculdade? Não, fiz nessa cidade por conta da internet, justamente. Porque começou a chegar o meu conteúdo pra eles descobriram que era da mesma cidade, começou a mandar mensagem, falei, pô, talvez essa seja a chance. Amigos de frequentar a casa? Amigos de frequentar a gente, casa, só de eu que sair. não tenho amigos portugueses, gente. Eu tenho esse complexo, tá? Que eu falei que eu nunca fui na casa de... Não, conheço algumas pessoas, tenho umas Sim. colegas, já tomei café. Sim. Mas eu não tenho, assim, uma portuguesa que... vou fazer a Páscoa na minha casa, vamos nos não. juntar. Aí vamos com calma também. Calma aí, também Mas É fazer muita esse nível informação. que eu tô falando. Nesse nível, não. Nesse nível aí também meu, só se for a família do Paulo. Mas assim, de ir de pra ser casa. amigo, colegas de trabalho e tal. Não, isso eu tenho, Não, gente. Agora, Como amigo. amigos de passeio, de viajar juntos. Tem meu amigo meu português, Thiago, também, que a gente foi pra Londres, passou o ano novo em Londres juntos e tal. Amigos desse tipo, sim. Mas esse lance também é diferente, porque ninguém tem o costume de ir na casa do outro, assim, eu Eles não sinto, vão, assim. né? Não é igual a gente no Tem Brasil. muito, não. Eu lembro Tem, que eu tava não. no Brasil, eu ligava pra amigo meu, o que você tá fazendo? Nada? Eu falei, tá bom, tô indo aí fazer nada junto com você. E ia. Aqui não tem isso. Isso foi um choque pra mim. Isso eu Pra mim é Eu bem... posso é contar bem um chocante. choque pra mim, gente? O Conta. aniversário. Enquanto isso ele bebe, deixa o menino Vai contar, beber. vai Dizendo que tá chegando perto do meu aniversário. Meu aniversário é dia 3 de maio e lá no Brasil eu era muito acostumada as pessoas fazerem festa. Eu chegava no trabalho, aí já tinha... A minha mesa tava cheia de balãozinhos e coisas e surpresas e todo mundo do trabalho cantava os parabéns e tal. Então, nossa, aquilo pra mim, o dia do meu aniversário, eu adorava. Né? Então, para mim, até porque foram poucas as ocasiões em que eu pude comemorar aniversário e tal. Quando eu cheguei aqui, eu achava que ia continuar sendo assim, mas não foi. Aí, no primeiro ano em que eu estava numa grande imobiliária, ninguém nem sequer lembrou do meu aniversário. Nada, absolutamente nada. E eu, é porque eu sou nova, é porque eu só tô aqui há pouco tempo, é porque eu ainda não tenho amigos. Vamos esperar para o próximo ano, Thalita. Quem sabe no teu aniversário de 2019 as coisas melhores. Isso no aniversário de 2018. Ok, 2019. Ô, tadinha, tá esperando até 2024 agora. Continuou do mesmo jeito, até porque no ramo imobiliário rola muita contenda. Há uma sensação de que os colegas de trabalho não são tão colegas assim. Sim. No fundo, são quase que concorrentes, digamos Sim. assim. Sim. Porque no fundo, São. vamos ser sinceros. Estão todos brigando por clientes. Sim.
pronto, tá tudo certo, ok. Sim. Então, os colegas não são tão colegas assim, principalmente naquela rede imobiliária que eu estava trabalhando. Isso também tem um pouco a ver com o ambiente, a agência, né? Que é A liderança, a o clima, liderança, né? o clima Sim. e tal. Pronto. Aí vai o outro ano, meu terceiro aniversário aqui, 2020. Também não rolou. Também não rolou. Ainda mais 2020, né, amiga? Aí Todo mundo em 2020 casa. tava na pandemia e tal. Ficou lá em casa. Tava só eu e o Paulo. Eu cantei parabéns com a minha irmã gêmea lá no Brasil, não sei o quê. Quando foi em 2021, que já tava voltando, aquela coisa um pouco mais controlada, eu estava sendo, tipo, diretora de uma loja. Sabe o que eu fiz? Eu digo, uau. Os meus subordinados, não quer dizer subordinados, os meus Colaboradores, consultores, os meus consultores, né? colaboradores, os meus consultores Parceiros, sei lá. vão vir aqui para a agência para cantar os parabéns para mim. Então, eu vou comprar o bolo e trazer para cá, para todo mundo vir aqui à tarde. Eu tinha, inclusive, marcado uma tarde de formação, que eu ia dar formação para os consultores. E aí... Ela marcou bem na data, né? Essa marquei bem na Isso, data. abafa o caso. Porque por acaso eu acho que era terças e quintas que eu fazia formação e o tá aniversário bom. caiu na quinta. Continua, bom, Thalita, Thalita. continua. Eu aproveitei a hora do almoço, corri na patisserie, comprei um lindo bolo. Amiga, que chique. Na Com- pastelaria, na parte do É. Na Exato. patisserie, peguei um lindo bolo com morangos em cima, aquele cake, não sei o quê. Chego lá na loja, Comeu gente, sozinha. não apareceu ninguém. Ai, Deus, Amanda. Ninguém, Amiga, gente. Ninguém. Comeu o bolo até hoje. Ninguém. Cara, eu fiquei muito... Eu, tipo, desde esse dia eu disse assim, ó, Thalita, primeiro, nunca mais tu vais trabalhar no dia 13 de maio. Já começa por aí. Enquanto vida eu estiver, e enquanto eu viver em Portugal, eu não vou mais trabalhar no dia 13 de maio. Aqui em Portugal, não. A não ser que dissesse assim, você vai ser despedida. Pronto. Mas se eu tiver essa opção, eu não vou. Porque é o dia... o que eu me achei mais chato é que eu deixei de atender as chamadas de vídeo dos meus amigos no Brasil, que queriam ligar pra mim, e eu não posso agora, porque eu tô trabalhando, que eu tô resolvendo problema, que eu tô ligando, que eu tô não sei o quê. Fui obrigada a deixar o telefone no silencioso, por respeito ao meu dia de trabalho, entendeu? E fiquei super decepcionada. Resumindo, à noite eu fui jantar com o Paulo, puta da vida, xinguei o Paulo e o país dele de tudo no mundo. aquele ranço instalado. Aquele ranço instalado. E ainda pior é que no final o Paulo ainda disse assim, mas ninguém nem te desejou feliz aniversário. Eu digo, algumas pessoas me mandaram mensagens só dizendo assim, dia feliz. Dia feliz. Aí, lá vem a coisa do etnocentrismo, da nossa mania de querer comparar com a nossa cultura. Sim. Porque lá no Brasil, como é que a gente faz no dia do aniversário? Eu te desejo um ciclo maravilhoso. Abençoado. Novas energias. Aham. A gente escreve as mensagens desse Vida tamanho. longa. Vida E aqui, os longa, portugueses? Dia feliz. Teve uma Feliz menina ano. que Já anotou lembrou... aí, 13 de maio, ligar pra Thalita. Já tá aqui, já, galera. Agora teve uma muito interessante, que a menina lembrou do meu aniversário às 11 horas da noite. Aí ela pega e manda uma mensagem assim, ó. Oi, Thalita, vi agora no Facebook, porque aqui tem muito mais Facebook sim. do que Instagram. Vi aqui no Facebook que é o seu, que são os seus anos. Resto de dia feliz. Putz, porra, Nossa o dia Senhora. todinho aí, resto de dia feliz. Tipo, faltando Faltando uma uma hora pra hora. acabar o dia e a pessoa diz, resto de dia feliz. Ai, Putz, Deus. cara, não, Isso aí ela não superou. não superei. Tem Já coisas... sabemos que a linguagem de amor da Thalita é palavra de afirmação, galera. Sabemos. Mas você tem alguma coisa assim? É, Além do que... do sentido que você fala de... Tipo dela, essa coisa que é inaceitável. Eu tenho uma coisa inaceitável. Ah, Posso falar Pode rapidamente? falar. Enquanto pensa e vamos lá, que eu vou pensando. Já vou olhar pra câmera e falar bem assim. Gente, eu amo Portugal, mas não dá. Restaurantes fecharem entre 3 e 7. Eu sempre falo, se eu abrisse um restaurante em Portugal, o nome do restaurante seria 3 às 7. Eu ia pegar o público todo. Por quê? A maioria dos restaurantes fecham. É cultural. Não é só em Portugal, Itália, Espanha. Eu sei. Mas isso é uma coisa que eu não me acostumo. Eu respeito, eu entendo. Eu não tenho costume de reservar restaurante. Eu não tenho costume de saber o que eu vou estar com vontade de comer no dia X. Eu gosto de, tô com vontade de comer um sushi. Vou no sushi. E eu gosto de almoçar tarde. Eu não almoço meio-dia, 1 hora no fim de semana. Então, assim, vira e mexe, dá 3 da tarde. E o Thiago, a gente fica assim, porra, e agora?
maioria tá fechado. Tem alguns abertos? Tem alguns abertos, mas a grande maioria fecha. E domingos e segundas-feiras também muitos fecham. É o dia de folga. Eu quero esse corte. Você tocou num Não ponto... me conformo! Não dá. Acho um absurdo! Não dá. Gente, dá, esse amiga. negócio de decidir... o que você vai querer comer no aniversário... Eu fui chamado recentemente... Olha, gente, se liga nisso daqui. Também tenho dificuldade. Se liga nisso daqui. Eu fui convidado agora por Universidade do Porto para dar uma palestra para uns estudantes lá chique, sobre, que enfim, legal. não sei que dia que vai sair isso daqui, mas provavelmente já deve ter acontecido a palestra. Mas eles me mandaram um e-mail ontem, falando, e tal, isso é um costume deles, eu não estou reclamando nem nada, inclusive, obrigado pela oportunidade, mas eles falaram, olha, a gente vai ter um almoço também, o que você gostaria de comer no dia tal, tal, tal? A gente tem essa ou essa opção? Eu falei, minha querida, não sei nem o que eu quero comer hoje. Como é que eu vou saber o que eu quero comer daqui a 15 dias, entendeu? E não só isso também, mas aniversário, casamento. Eu fui convidado para um casamento uma vez, inclusive de um amigo Murilo, lá em Londres, fui padrinho de casamento deles. Ele falou, amigo, então, eu vou te mandar o cardápio, a gente tem 3 opções, escolhe o que você vai querer comer no casamento mês que vem. Aí o quê? Falei, até lá eu desenvolvo uma alergia à lactose. não, gente, não, aí eu... E se até lá eu passar a ser Naquela época, alérgico a camarão? exato. E naquela época ali que ele mandou o convite, eu tava numa dieta vegetariana. Eu falei, não, amigo, pode ser esse enfim, Vegetariano. essa profissão vegetariana e tal. Eu cheguei, eu já tava comendo carne. Eu não queria mais comer a opção vegetariana. Muda! Aí como é que vai mudar no dia, entendeu? É. Então, assim, enfim, essas coisas são um pouco complicadas. Farmácia também. No Brasil, a gente tem farmácia em cada esquina, aberta 24 horas por dia. Entrega rápido, Entrega né? rápido. Gente, não. Aqui não tem. iFood, no Brasil, você tá com vontade de comer um açaí 2 horas da manhã, você vai encontrar. Aqui, passa fome, no outro dia você vai e pede. Porque não tem nada aberto de madrugada. E eu sou muito da madrugada. Minha cabeça Deixa eu dizer uma funciona coisa muito que na eu madrugada. detesto. E agora eu digo com todas as letras que eu detesto. É quando a gente quer trabalhar em agosto e não consegue. Ah, sim. Que é muito chato, porque é muito... eu sei que todo mundo vai dizer, mas toda gente tem direito às férias de agosto. Eu sei, eu não tô reclamando. Sim, sim. Só tô dizendo que quem se propõe a trabalhar no mês de agosto encontra N dificuldades. Sim. Principalmente na minha área imobiliária. Em que os bancos ficam com apenas 30% a 40% do seu efetivo. Se vocês notarem também, começam logo as reportagens na televisão daqui dizendo que os hospitais começam a ficar superlotados, maternidades fecham e as mulheres grávidas têm que sair rodando não sei quantos hospitais. Por quê? Porque os médicos ginecologistas Tão e de férias. obstetras também têm direito a férias. Então, como todo mundo tem direito a férias, o mês de agosto fica péssimo. Para tudo. Fica péssimo, fica péssimo. Os notários, você quer fazer uma escritura de um imóvel, não tem. Não consegue resolver Simplesmente- nada. Simplesmente tem assim, ó, Para. volte em setembro. A Europa para para. em É, agosto. então, Para. esse também é uma coisa E bem uma difícil coisa que de é importante de se deixar, que adaptar. você deixou bem claro, não é que a gente esteja dizendo que a pessoa não tem direito a férias. Não. Nós somos mal Que a gente interpretados. também tira Sim. férias. Eu Mas a também já questão tirei. tem que haver ali uma questão de turnos, uma questão Sim. de ronda. De substituir. Sim. Eu já tive clientes que perderam negócios Porque tava porque não fechado. tinha ninguém no banco para substituir aquela pessoa que estava fazendo. Por exemplo, o avaliador. Sim. O imóvel é para ser avaliado pelo banco. Sim. O tempo normal para uma avaliação acontecer, 1,5 semanas, 2 semanas. Olha, Thalita, nós só temos avaliador em setembro. É. Outra coisa que eu quiser também de férias. detesto, gente, tudo que se resolve por ligação. Não dá pra resolver com e-mail ou com uma mensagem. Ai, eu... Gente do céu. Deixa baixo. Eu não só queria falar quero isso. uma resposta simples. Ah, não, olha, você... Começamos por uma outra coisa, né? Nem vou nem pegar na parte da ligação, porque toca numa feridazinha. Mas na quesito, por exemplo, eu preciso ver alguma coisa nas finanças. Isso lá em São Pedro do Sul. Não tem ninguém nas finanças. Eles estão vazios, eles não estão fazendo nada. Sim. Ah, não, mas você vai ter que agendar, porque a gente só trabalha por agendamento. É só você abrir o computador e fazer aquilo ali naquela hora. Você não tá fazendo nada e tal. Sim. Não, só por agendamento e tal, não sei o quê. Isso agora, dando uma pouca de carteirada, minha mãe, por essa cidade ser pequena, minha mãe, ela acabou conhecendo bastante gente por conta do restaurante e tal. E aí, é até engraçado dizer isso, porque tem vezes que a gente chega lá, a dona Alice e tudo mais, não, vem aqui que a gente vai fazendo... Depende de quem atende. Mas não, depende de quem atende. A interpretação também aqui depende de muitas Gente, pessoas. aqui em Portugal é muito assim. Aqui eu sinto que você tem que explicar a lei como funciona.
é algo que pra mim não entra na cabeça. Eu lembro quando eu fui fazer a minha renovação agora do meu título de residência, ano passado, eu tive que pegar a lei, simplesmente na internet, e o print e falar, olha, você tá pedindo coisa que não existe. A lei é assim, assim, assim. Ela, então deixa eu confirmar aqui. Aí ela foi confirmar, realmente, tal, não sei o que. Então, beleza, então não precisa disso, disso. A interpretação é muito individual. Eu já tive muitas situações em que, se você for nas finanças de Benfica, vão te dizer uma coisa. Se você for nas finanças de Oeiras, vão dizer outra coisa. Se você for nas finanças de Cascais, poderá um outro atendente ter uma outra interpretação do seu caso e diz, não, aqui você tem que fazer isso, isso. E muitas vezes as pessoas ficam completamente perdidas. Sim. Porque dependendo de quem atende, dá É informações um outro diversificadas. cenário, né? Posso só puxar um gancho Vamos disso lá. que você falou, que é uma coisa que eu lembrei agora. Vê se vocês concordam comigo. Vão cancelar nós Muita três. coisa. Não, esse episódio tá uma lavação, mas é porque realmente isso é uma coisa que me gera uma certa irritabilidade às vezes. Por exemplo, você tá no Continente, ou no Pingo Doce, sei lá. Aí tem o cara do talho. Imagina, tá vazio, um domingo de manhã, 8 e pouca da manhã, você lá com 60 anos, eu gosto de ir no mercado essa hora, só tem eu lá. Enfim, aí não tem ninguém no talho. Aí você fala com a mulher do peixe, você fala assim, o colega do peixe. Aqui não sou eu, não. Lá é o meu colega. Tipo assim, é como se você tivesse... Eu vejo que muitas empresas, muitas lojas, muitos ambientes aqui em Portugal, é como se cada um fosse pago pra fazer aquilo e... Whatever, não importa, não é da minha seção, não é da minha área, é o meu colega. Mas, gente, é a mesma empresa. Sim. Teoricamente, aquela pessoa Já vi também. teria que chamar, olha, colega, tem ali um cliente, tipo, cliente em primeiro lugar. Eu não sei se isso... Vocês sentem isso também? Exatamente. Esse negócio que você falou, cliente em primeiro lugar, é uma coisa muito do brasileiro. O cliente sempre tem razão. Isso é nosso, é do Brasil. Eu lembro que eu trabalhei num spa no passado, lá em São Pedro do Sul. E aí, trabalhei por 3 meses lá. E durante o treinamento, a primeira coisa que os treinadores falaram pra gente, o cliente nunca terá, tipo, 100% de razão. Ele não vai estar certo. Às vezes, ele é só um cliente chato, insuportável. E você tem que colocar no lugar dele. E vocês não são obrigados a amaciar, não. Se ele tá falando alguma coisa, despacha. Eu falo, gente... Não, acho assim, é um meio termo, né? Tipo, assim, eu entendo o que ele quer dizer, mas Eu também isso aí tá entendo. totalmente fora. Ele quer dizer assim, tem limite. O cliente tem limite. Até aí tudo bem. Mas né? é que o limite deles aqui também é um limite bem baixo, muito né? baixo, né? Tipo, muito baixo. Ai, meu Deus, a gente vai ser cancelado. Mas é um limite muito baixo. São coisas simples, tipo assim, tinha um spa pra idosos e tal. Vão descer o E cacete aí- nós três. Era um spa pra idosos. A senhorinha, ela só tava pedindo uma ajuda pra onde era o elevador. Gente, eu fui ajudar. Eu fui esculhambado porque eu fui ajudar ela. Que isso? Não, porque você não é pago pra isso e não sei o que. Ela que se E essa vira. mentalidade de você não é pago pra isso, pra mim é extremamente escassa. Sim. Porque uma pessoa que busca evoluir em todos os sentidos, financeiramente, intelectualmente, ela não vai se limitar, ela não vai usar nem esse argumento. Isso é muito relacionado à mentalidade de escassez. Sim. Fui pago pra fazer isso. Sim. Tá, mas você quer continuar nesse lugar aí a vida inteira? Continua pensando assim. Mas é esse o ponto verdade. também que dá pra chegar, porque não estou falando, provavelmente vai ter algumas pessoas que eu trabalhei junto que pode assistir esse podcast, mas eu não tô falando disso, mas gente, 25 anos trabalhando no mesmo lugar, ganhando um ordenado mínimo, não me entra na cabeça. 20 a 25 anos você fazendo a mesma coisa, todos os anos, sem um contrato efetivo, um contrato temporário. Me desculpa, eu já falei pra elas, já quando eu trabalhava junto com elas, eu falei, gente, É pô, complicado. Mas isso é muito nosso, como, Matheus. sabe? A Como? gente... Não me entra na cabeça. Isso eu acho isso tão cultural do Brasil, assim, da gente querer mais, a gente porque querer... A gente não se conforma com E a Não. gente com no pouco, Brasil... nem a coisa assim, a gente quer sempre estar melhorando. Sim. Porque no Brasil, pra gente viver bem, a gente precisa de segurança, a gente precisa de uma boa São saúde. Pra outras tudo realidades isso, você tem também. que ter dinheiro pra conseguir Sim. bancar isso. Um plano de saúde bom. Então e você tal. busca, assim, é como se incessantemente o brasileiro estivesse correndo atrás de evolução financeira, porque ele precisa, ele não tem o básico garantido. Uhum. Eu acho que é muito sobre isso. Aqui as pessoas têm o básico garantido, né? A E, maioria. claro, deixando claro que isso não é uma generalização. Não, jamais. Da mesma forma como a gente vai encontrar brasileiros mega acomodados que não querem, Claro. que querem passar o fim de semana todo no sofá, Exato. fazendo nada e só trabalhar de segunda a sexta, só numa horinha, só pra ganhar um salário e tá tudo certo.
vamos encontrar também Sim. portugueses e brasileiros de um Sim, jeito qualquer do outro. nacionalidade. Qualquer nacionalidade. Exato. Agora, de modo geral, como isso tem um pouco a ver com a cultura, com o jeito como o país Sim. funciona, como o jeito que o governo, né, Sim. leva as coisas, é que aqui é... Você morou na Inglaterra, você vai saber mais tempo do que eu, inclusive, mas você vai saber isso muito bem. A Inglaterra, eles têm muito benefícios para quem não consegue trabalhar por alguma coisa específica, ou se tem depressão e tal. É um país onde as pessoas vivem de benefícios, basicamente. É um país rico e tudo Inglaterra mais. tem muito isso? Porém, eu conheço pessoas que estão lá recebendo 2.000, 2.500 libras de benefício e não trabalham. É. Até eu. Se eu pudesse, eu ficava 2.500 libras. Meu filho, 2.500 libras você não fazer nada. Tá uma maravilha ali, vou ficar em casa. Então, eu tava conversando, eu tenho muitos amigos ingleses e tal. E aí eu lembro que eu tava falando pra eles esses dias. Eu falei, eu tô trabalhando bastante, porque eu quero aproveitar o verão pra viajar. Ele, nossa, mas pra que você tá trabalhando tanto? E não sei o quê. E aí eles começam a questionar e tudo mais. Eu lembro também que eu fui fazer uma limpeza uma vez lá em Londres, inclusive. E aí eu fui contratado pra limpar superfícies, por exemplo, a mesa, essa outra mesinha aqui e tal. Eu não fui pago pra limpar o sofá, ou pra bater o pó do sofá, ou pra bater o pó da cortina. Só superfícies de madeira, por exemplo. Superfícies lisas, certo? Eu fui fazer isso, e aí eu inventei de tirar o sofá do lugar pra... Não, Não. você não é pago pra isso. É. Isso nos Gente. Estados Unidos tinha muito tinha empresa de limpeza, então, tipo assim, tinha o contrato. Aí não pode limpar dentro do forno. Era uma empresa minha, mas, tipo, se tivesse alguém comigo, não limpa dentro do forno, porque dentro do forno é mais $15. E aí. Tá igual as diaristas aqui. As diaristas aqui, olha, não toquem roupa. Eu já vi, por exemplo, eu passei um tempo na casa de uma pessoa na Alemanha e ela dizia, a diarista quando vem não toca em roupa. Sim, Então, se ela estiver limpando o quarto e tiver a cueca do meu filhinho de 4 anos ali no chão, ela passa pelas... De certo modo, é bom, porque fica, o alinhamento de expectativa fica Sim. muito ok. Mas isso que você falou da Inglaterra, eu lembro que uma coisa que me chocou o meu expediente, eu trabalhava na Câmara de Comércio de 9h30, 5h30, é muito curto. O expediente, 1 hora de almoço, e detalhe, 5 ou 5h30, sei lá, não lembro. Dá horário, todo mundo, mete Tchau. o pé. E isso me chocou, por quê? Porque eu vim... Tudo bem que no Rio eu trabalhava em empresa belga também, era multinacional, e as pessoas tinham essa cultura de sair muito no horário, não ficavam muito. Mas a realidade do Brasil é de trabalhar muito mais. Tipo, 7 horas da noite tem gente entrando em reunião. Imagina se a gente vai pro mundo do empreendedorismo. Ui, aí acabou, querido. É só E aqui dormir. não tem muito essa... Eu não vejo muito esse senso do empreendedorismo muito vivo na população portuguesa. Eu sei que tem empreendedores Sim. incríveis, gente. Não é pra me cancelar. Mas Isso não é uma ouçam o que a gente está dizendo. No Brasil existe uma coisa que se chama empreendedorismo por necessidade. Então a gente tem muitos empreendedores no Brasil. E também a personalidade de fazer acontecer, de precisar, de agir, de executar. Aqui, por exemplo... Vamos dar um exemplo prático. Vai lá no Porto ou qualquer outro lugar, uma pessoa vendendo brigadeiro no verão e tal. Quem é essa pessoa? É brasileiro. É o brasileiro. Você vê, assim, muitos portugueses empreendendo na rua, criando coisas, tipo, ofertando. Você vê. Tem, Eu, gente. eu nunca esqueci de uma vez que eu fui pra Cascais com o Paulo e a gente foi pegar um ônibus. Era uma que Cascais? Porto. E a gente foi pegar um ônibus ali na rodoviária de Cascais, só que era muito cedo da manhã. Tipo, 7 horas. Só que como era inverno, 7 horas ainda era muito escuro. Gente, eu inventei de sair com o Paulo sem comer em casa, ou o meu jeito. Não, amor, vai ter alguma senhorinha com aqueles carrinhos de café no meio da rua, ou um café aberto, ou uma padaria, qualquer coisa pra gente comer. Paulo tem diabetes. Paulo começou a ter uma crise de hipoglicemia, que não tinha um lugar aberto às 6h30 da manhã. Às 6h30 da manhã não tinha um lugar aberto. Esse negócio das coisas E a funcionárias gente a partir da rodando 10. ali no desespero. Eu digo, meu Deus, vai chegar a hora da gente embarcar no ônibus. O ônibus fecha a porta aqui, só abre lá no porto. Paulo vai passar mal dentro desse ônibus, 3 horas fechado dentro desse ônibus. E eu ficando louca. Entramos dentro do ônibus. Eu cheguei pro motorista e digo, senhor, o meu marido tem diabetes. Ele vai ter uma hipoglicemia porque a gente saiu de casa sem comer, achando que ia ter algum café aberto aqui nos arredores da rodoviária. Gente, 6h30 da manhã. Eu não tô falando de madrugada, não, gente. Na rodoviária. Na na rodoviária, rodoviária. aquela de Cascais. Resumindo, o motorista olhou e disse assim, não vou poder abrir a porta. Menina, eu virei bicho. Eu disse assim, ó, é o seguinte, se meu marido morrer dentro desse ônibus ou passar mal, o senhor vai ser culpado. Então o senhor me faça o favor de abrir essa porta na próxima parada que puder, nem que seja num posto de gasolina, pra eu ir comprar um pão, qualquer carboidrato. Desde esse dia eu digo, nunca mais eu saio de casa sem uma barrinha de cereal, sem uma coisa. Mas pra tu veres como não dá pra você depender. E nesse dia eu me lembro que eu assim muito
chateada com a situação, e dizia pro Paulo, porra, amor, isso aqui fosse no Brasil, menina, ao redor desses ônibus tinha uma senhorinha com as garrafinhas de café, vendendo coxinha quentinha, a pessoa tinha acordado não sei que hora, tava vendendo misto quente, o que fosse. Nossa, sim. É ou não é, gente? Sim. É que eu trabalhei em estação de metrô. Isso, eu sinto falta. Eu trabalhei em estação de metrô, que o primeiro ônibus lá em Fortaleza, o primeiro metrô, primeiro carruagem, saía às 4h50 da manhã. E às 4h30 eu já estava trabalhando. E às 4h20 a bilheteria abria para os passageiros entrarem. Sim. E nessa 4h20, a primeira senhora que ia todo dia era a Dona Maria da Graça. Ela vinha com um carrinho cheio de garrafinha de café, coxinha, pãozinho, salgadinho, sei lá o quê, misto quente que a senhorinha fazia, tapioca, essas coisas. E ela se sustentava, ela e mais 3 netos que a coitada sustentava vendendo café e tapioca entre 4 da manhã e 10 da manhã. Mas vale lembrar também que isso daí também não é só aqui em Portugal, não. É na Europa no geral. Pois, eu fico chocado, às aí, vezes, quando eu vou viajar pra algum lugar, eu acordo cedo, tipo, umas 8 horas, vou sair. Gente, não tem Fechado. nada Tem nada. aberto. A vida começa depois das 10, das E o 11. domingo, né? Eu fui uma vez, eu tava Nossa. em Bruxelas, peguei um trem pra Antuérpia pra passar um domingo lá. Pra quê, né? A cidade inteira tava fechada. Não, sinceramente. Fica eu olha. e o Thiago, só tinha uma chocolateria, uma cafeteria e a gente. Pois é. Matheus... Então, coisas que a Europa ensina a gente. Exato. Mas E vai. assim, pra gente também não se prolongar, até porque, né, amiga, a gente tá a gente quer ouvir muito de você, assim, o que você diria pros brasileiros, né, que buscam viver em Portugal, o que você daria de conselho, o que você gostaria de ter ouvido antes de vir? Não vem, gente. Fica aí, entendeu? Empreende aí, vende um misto quente no metrô. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Vai, fala sério. Não, assim, obviamente que a minha resposta acho que sempre muda. Todo mundo que eu vou no podcast sempre pergunta isso. O que eu falaria pra alguém que quer vir do Brasil pra cá agora. Se antes já exigia muito estudo e muito planejamento, hoje você triplica. Portugal, ele é um país muito pequeno e as mudanças aqui, elas acontecem de um dia para o outro. Os preços mudam, a realidade muda, as leis mudam, é tudo muito rápido, porque eles têm um controle maior diferente do que a gente no Brasil, que tem 230 milhões de pessoas, mais do que isso. Então, eles conseguem ter um controle maior dessas coisas e o que acontece é que você tem que se adaptar todos os dias. Eu sempre falo, todos os dias que eu acordo aqui em Portugal, eu sempre estou preparado para o novo, porque se eu me apegar no que me falaram ontem, provavelmente hoje não vai ser a mesma coisa. Então... Se é seu sonho vir para Portugal, imigrar para seja lá o que for o país que seja, mas principalmente aqui para Portugal, se planeje, estude muito sobre o país, escute muito o que os outros têm para falar. E veja as experiências de cada um também. A minha experiência foi uma, a da Thalita foi outra, a sua foi outra, a Larissa foi outra. É o vinho. Não tem problema não, gente. Tá tudo certo. A Larissa foi outra. Então... É muito pessoal, né? É muito pessoal. Obviamente não dá para se basear na minha história, na sua, mas você tá tendo uma noção básica de como a vida funciona aqui no país, você tá preparado para tudo que acontecer. E é aquilo que eu falei no começo, você vai ter que, entre aspas, morrer e nascer de novo, porque aqui é como se você fosse uma criança. Você vai ter que se reaprender a viver, no sentido econômico, no sentido social, no profissional, no sentido amoroso, para os solteiros aí em plantão, igual eu. É tudo muito diferente, entendeu? Porque O Gabriel tá rindo ali no backstage. Eu tô vendo, tô de olho aqui. É tudo muito diferente. Eu também tenho amigos solteiros que dizem isso. Pra mulher também. Eu tenho uma amiga que faz planilha de Tinder. Porque Deus. tem que tomar 5 cafés antes do Jesus negócio acontecer. amado. Ela falou, amiga, tem que planilhar. Agora eu dou conta quem é quem, do que, do onde, quantas vezes. Não sabe. Meu Deus Entendeu? do céu. É muito café, gente. Aqui é muito E em café. resumo, se a pessoa vindo com planejamento já é difícil, imagina vir sem planejamento. Imagina vir sem planejamento. Então, em questão financeira, eu acho que é o básico que a gente tem que falar, porque realmente, se você não tiver um planejamento financeiro pra cá, as coisas chegam muito mais difícil. Eu vejo pessoas que chegam no meu direct falando, eu vim com 300 euros porque me prometeram isso, aquilo. Eu falo, colega... Esquece. É o que tá morando na tenda. Desculpa, mas é. Eu tenho até um negócio a falar dessa tenda. E olha, falando logo dos aluguéis, quem vier para Portugal, venha com planejamento e saiba que você terá sim de pagar
ou alguns meses de aluguel adiantado, principalmente se você vier sem trabalho, porque o proprietário do imóvel vai querer segurança. Se você ainda vai chegar e procurar um trabalho, qual é a garantia que você vai dar para aquele proprietário de que, de fato, vai conseguir pagar a renda todo mês? Né? Então, geralmente, embora a lei não permita oficialmente que sejam dados vários meses adiantados, mas a gente sabe que, no fundo, na prática, para que o proprietário se sinta seguro de lhe arrendar o imóvel, lhe alugar o imóvel, isso poderá acontecer. Então, não venha com 500, 600, 700 mil euros no bolso, achando que você já juntou todo o dinheiro da sua vida e isso é super suficiente para você ficar aqui 2, 3 meses. Você não sabe quando você vai arranjar emprego, você não sabe quando você vai começar a ter seu primeiro salário em euro, você não sabe os quantos custos, meses né? Adiantados, exatamente. Então, imprevistos também, os saúde, imprevistos, a gente não se sabe. você vai adoecer, se você vai ter uma bela de uma gripe logo no Porque início. aqui adoeceu, você não tem família, você não tem Não. aquela rede enorme de apoio que E não muitas tem pessoas têm no atestado E Brasil. se vier médico, com não. criança e filho, aí, meu filho, triplique o planejamento e tudo. Não sabe se o menino vai começar a trabalhar, vai começar a estudar logo. Sim. Porque só com o menino na escola é que você pode ter liberdade para ir procurar E aqui em trabalho. Portugal eu vejo que é muito um ciclo vicioso. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Pro NIF você precisa do contrato, mas pro contrato você precisa do NIF. Tem aí isso. pro contrato você também precisa da segurança social, mas da segurança social você precisa do contrato. Então você fica rodando em círculos e círculos e O que, círculos que vem muito antes, né? absurdo. O ovo ou a galinha? E hoje em dia tem muita oportunidade das pessoas virem com visto de procura de trabalho, Muito visto de melhor. estudo, visto de aposentado, empreendedorismo. Gente, tem... A gente indica advogados. Procura a gente que a gente ajuda, indica advogado. Mas não venha com o negócio de, eu vou lá, me viro. Não, faça isso não. E Não, outro ponto vira. do Matheus, que é para quem busca vir morar em Portugal ou tá aqui ainda batendo cabeça, pensem fora da caixa, pensem fora de Portugal. O digital, ele vem para alavancar essas possibilidades. Então, o Matheus é prova viva que ele pode fechar parcerias, contratos com marcas que estão aqui ou estão em outros lugares da Europa e fazer Sim, grana sem exato. depender de um salário mínimo que a maioria ganha. Exato. E uma coisa que é legal também falar é que Portugal, por ser um país pequeno, ele tá se expandindo no digital agora, em 2024. O que a gente vivenciou no Brasil há 10 anos atrás, em 2014, Portugal tá começando a vivenciar agora. Eu converso com algumas pessoas, inclusive esse pessoal da Universidade do Porto que me chamou para palestrar lá sobre o mercado digital. Eu comecei a falar coisas simples que a gente já vivenciou há muitos anos, que agora que está começando a ser comentado no mercado, enfim, em tudo, assim. Muito atrasado. Então, é uma boa oportunidade para quem tá chegando agora, que gosta dessa área de empreendedorismo, porque, meu, é o time certo, assim, Isso. sabe? Pra E é isso pensar acontecer. fora de. Quando eu digo pensar fora, veja se concorda. É você vir com essa mentalidade, mas também ter a percepção de que o mercado em Portugal não é tão acelerado quanto o mercado brasileiro. Então não é chegar aqui, vou trabalhar com as marcas portuguesas. Não, primeiro porque tem a barreira cultural e da linguagem. Falamos Sim. português, mas é um sotaque diferente. Automaticamente as marcas acabam priorizando Sim. os influenciadores portugueses. Isso é um fato, assim como no Brasil. Priorizam os brasileiros, Sim. assim como na Inglaterra priorizam Sim. os ingleses. Normal, não é nada fora do normal. Então, assim, é ter essa mentalidade, mas entender que tem um público muito interessado em Portugal. Então, você como brasileiro aqui em Portugal tem essa isca, né, de conteúdo. E tem muitos países na Europa e no Total. mundo, né, que possibilitam formas de ganhar dinheiro Total. de forma bacana, né? Mais do que nunca. É. Não vem achando que com um salário mínimo você vai sustentar uma família e vai ganhar, mas é um salário mínimo. Não dá. A conta não fecha. Se você vier achando que vai se virar e vai ganhar um salário mínimo e com esse salário mínimo vai conseguir pagar as coisas, não vai. Certo? Planeje-se. Veja mais. Matheus, fala então pra gente sobre aquilo que você me falou por cima quando a gente tava no restaurante, que você teve uma época muito cruel em que sentiu muita pressão dessa vida tecnológica, da pressão da internet, e você tava em Dubai, não é? E aí teve um burnout, e aí tomou uma decisão para manter a tua saúde mental. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Nesse ritmo todo que eu tava vivendo de viagens e tal, enfim, viajando toda semana, ficava um dia em casa pra trocar de roupa e tal. A gente que tem a vida exposta na internet, a gente começa a receber muita informação. E a informação que eu digo não é nem uma informação agregável, é uma informação de mensagens que a gente não merecia ler e tudo mais, porque a gente está exposto. Então a gente está propenso a receber qualquer tipo de informação, de mensagem ali. E aí eu fui acumulando aquilo ali. E aí, como eu sou uma pessoa que nem eu falei no começo, que eu guardo muito e não
exponho, não Exato. explodo e não desabo para outra coisa, para outro lado, eu fui fazer essa viagem para a Ásia e o primeiro destino foi Dubai. Eu lembro que no voo daqui para Suíça, eu já tava passando mal. Foi meio, tipo, eu falei, não, tá tudo certo, legal, toma um chá, vai passar. Aí depois foi uma conexão de Suíça, Turquia e Turquia, Dubai. Quando eu cheguei em Dubai, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu desabei. Eu lembro que eu passei com táxi, assim, em frente aos maiores pontos turísticos, assim, de Dubai, saindo do aeroporto, e eu entrei no hotel, falei, gente, desculpa, mas que merda que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a chorar. Eu falei, eu não quero estar aqui, eu não gosto, eu não Mesmo sei. estando num lugar bonito. É inexplicável. Entendo. E aí eu comecei a me autoculpar, porque eu falei... Cara, seria muita ingratidão da minha parte falar que eu não queria estar aqui, porque eu saí de uma realidade no Brasil onde eu paguei R$ 30 numa bicicleta e vendia de pão em porta que a minha mãe fazia para poder pagar a janta do dia. Porque a gente não tinha dinheiro para nada. A gente já teve uma vida muito boa no Brasil, meus pais foram muito bem de vida enquanto eles eram casados, mas depois da separação, cada um foi para um lado, cada um meio que se destruiu junto, porque também houve questões de saúde na minha família e tal, que a gente... Enfim, acabou passando por várias outras situações. E a gente foi do 100 ao 0 muito rápido. Exato. Então, do conforto ao... Preciso ligar pra minha vizinha pra mim ter um pacote de arroz pra comer. E aí agora eu estou passando o final de semana em Dubai e ainda estou me negando a viver isso. E aí eu me desesperei. Liguei pro meu psicólogo, falei... Rafa, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Eu quero ir embora e tudo mais. Só que eu tenho um contrato pra cumprir de 3 meses aqui. E esse era o primeiro dia. Eu tinha acabado de chegar do aeroporto. No início. Eu não tinha nem colocado o chip de internet no meu celular, pra você ter ideia. O que você sentiu lá em Dubai, assim, fisicamente? Fisicamente, eu sentia muito a sensação que eu ia morrer. Eu falei... Tipo falta de respiração? Nem só a falta de respiração, era um sentimento mesmo interno, psicológico, que eu falava, meu Deus, eu vou morrer. A qualquer momento eu vou morrer. Ai, Ou eu vou morrer, ou alguém vai E tu entrar tava aqui. sozinho, Matheus? Sozinho. Não tinha nenhuma pessoa, tipo um cinegrafista pra te ajudar nas Nada, filmagens, uma pessoa pra nada. dividir o quarto. Nada. Aí você foi pro Era hospital ou... Como é que eu vou no hospital em árabe? É mesmo. Como é que eu vou? Entendeu? Aí eu comecei. Aí ele enfim, me ajudou por telefone ali na medida do possível. Tomei um calmante, dormi e fui seguindo a viagem. Dubai fui pra Índia, da Índia fui pra Tailândia foi um outro episódio também que eu tive muito grave, assim. E aí ele foi, Matheus, olha, deixa o seu celular por 2 dias trancado, não pegue e vá viver. Faça o seu trabalho que você tem que fazer. E isso era muito frustrante pra mim, porque eu sou muito verdadeiro naquilo que eu posto. Exato, é o que eu já ia dizer. Ou seja, tu tinha que dizer, olha que lugar lindo, olha que lugar legal, olha que ambiente bacana. Sendo que Gente, tu eu não me tava sentia gostando muito do que tu ator, tava. assim, porque eu ligava a câmera lá em Dubai. Gente, tô aqui no Burj Khalifa e tal, que legal, olha isso daqui, essa vivência. Eu desligava a câmera, eu ficava com uma cara que eu parecia um morto-vivo ali, parecia que sabe? você tava Que atuando horror. mesmo. É. E Aí isso tu me desse- frustrava. Aí tu teve esse burnout, aí foi quando E tu... aí eu falei, eu tinha esse contrato de 3 meses, e aí quando eu cheguei na Malásia, eu liguei pro pessoal, falei, gente, olha, eu agradeço muito a confiança de vocês no meu trabalho, tô entregando o máximo que eu posso, mas é em questão de saúde, ou eu paro agora, ou eu vou morrer. Não tem outra opção. Eu estou sentindo que o meu corpo vai me matar aos poucos. O meu nível de estresse era tão alto que ele alterava a química do meu corpo, que eu comecei a ter alergia. Eu tive manchas vermelhas de estresse pelo meu corpo todo, borbulhas de queimadura de 3º grau nas minhas costas, que eu tenho a cicatriz até hoje. Não tem explicação médica, tipo, é uma alergia. Não era uma patologia Não era uma física. patologia física, era o Entendi. estresse que me causava. Isso era, Esse tipo de era coisa. cobrança de terceiros ou era uma cobrança mais interna sua, Era uma entregar? cobrança interna e também o ouvir e ler o que estavam falando sobre mim. Que tipos de críticas te pegaram? Se você estiver confortável em falar, porque às vezes hoje é eu tô gatilho super confortável. pra... Gente, eu tô com... Ainda mais com Então vinho. tá mara. Deus, entendeu? Fiquei um ano que fora, que tocou no teu... Porque a gente que tá Sim. exposto, a gente É. tem umas coisas ali que às vezes alfinetam que Sim. toca numas questões nossas, É, né? Eu sou Que muito ligado com segurança, assim. E quando eu comecei a receber ameaças de pessoas no meu Instagram, no meu direct,
falando, olha, eu sei onde você mora e não sei o que, você fica postando esses videozinhos contando como é a sua vida aqui em Portugal, você é um mentiroso, não sei se pode xingar, mas eu vou te matar, seu vagabundo, Que você tá contando isso? mentira sobre meu país e blá blá blá. E eu sou muito ligado à segurança porque eu já fui assaltado 7 vezes no Brasil. Então eu também, 7. 7 eu vezes. nunca fui assaltada. Eu sou do Rio. Pois é, a Lari carioca nunca foi assaltada. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Brasileiro eu sou fora muito da ligado caixa. com segurança. Então, quando eu comecei a receber isso, por mais que eu sabia que eram só mensagens, na minha cabeça, o meu cérebro não interpretava como só mensagens. Exato. E aí, foi um pouco difícil também de assimilar, porque onde existem pessoas ruins, também existem pessoas boas. E eu caí na besteira de uma vez postar que minha mãe tinha restaurante, o local do restaurante dela. E aí as pessoas começaram a chegar no restaurante, mandarem foto pra mim, olha, tô aqui no restaurante da sua mãe. Eu morava na frente desse restaurante e eu calhei de postar uma foto uma vez no Stories da sacada onde eu tava. E os prédios aqui em Portugal não tem cerca, não é um negócio. Você entra e vai com Exato. Deus. Eu recebi uma selfie de uma pessoa na porta do meu apartamento falando, oi, tô aqui. Quero muito te ver. Gente, obrigado. Eu amo carinho, eu amo conhecer todo mundo que gosta do conteúdo da gente e tal. E também não tô me colocando num padrão de fama nem nada. A gente tem um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, show. Só que esse tipo de invasão eu não esperava. Dá um certo É medo, bacana, né? né? É. Invasivo isso. E aí começou nisso, e aí quando eu comecei nessa viagem, veio todos esses gatilhos de volta, eu sozinho, num país totalmente diferente, onde eu não falava a língua a não ser o inglês, onde só dependia realmente de mim, onde eu tinha um trabalho também para ser realizado. Eu sou muito crítico e eu me cobro muito. Porque na época era eu que gravava, eu que editava, eu que produzia, eu que negociava trabalho, eu que criava projeto, eu que emitia nota fiscal, eu que fazia... Era É muita coisa. eu junto. Então, esse burnout, ele foi assim, depois dessa minha volta da Ásia, eu cheguei pro pessoal, falei, gente, a gente cancela o contrato agora e eu faço uma refação pra vocês em Portugal, mas aqui na Ásia eu não vou fazer mais. E eu cheguei, fiz a refação, no que eu terminei de fazer a refação O que é refação? Refação é quando, por exemplo, você fez um job pra Pantene. Sim. Aí você mandou esse job pra Pantene, eles falaram, olha, a gente não aprovou, não é o que a gente quer, você pode refazer de novo. Isso é uma refação, tipo, quando eles vão fazer... Ok. Eles não aprovaram o seu trabalho, tem que fazer de novo. Tá. E aí, fiz a refação de todos, postei, falei, olha, muito obrigado, peguei minha malinha, fui pra Londres, tchau. Cheguei em Londres, desativei meu Instagram na segunda semana que eu tava lá, postei antes um recado pras pessoas, em uma semana eu falei, gente, muito obrigado e tal... Mas pra mim não dá. Só que isso foi o que a internet soube. O que eu estava passando era totalmente diferente. Eu passei por um episódio, graças a Deus, da separação da minha mãe, que foi um pouco caótica, mas graças a Deus ela acabou se separando daquela pessoa. Problemas com meu pai no Brasil. Esses problemas internos de saúde mental mesmo, Exato. que estava muito complicado. E aí eu cheguei numa estafa mental que eu falei, olha, eu preciso aprender a fazer dinheiro de outra forma. E abrir mão do legal meu isso. conforto, querendo ou não, que a internet dá pra gente, acesso a coisas que a gente não teria sendo uma pessoa que não seja pública, Sim. o dinheiro, que obviamente uma pessoa... Falando de valores agora, eu tinha uma média de ganho de 4 a 5 mil euros por mês aqui em Portugal trabalhando com a internet. Gente... Totalmente fora da curva. Totalmente fora da realidade de qualquer português aqui. E qualquer imigrante, qualquer pessoa Sim, que mora sim. aqui. E aí eu falei, não, olha, eu prefiro agora me dar um passo atrás, vivenciar, fazer dinheiro de outra forma, lavando prato, banheiro, o que seja, mas eu preciso dar uma folga pra minha mente. Aí tu foste pra Londres. E aí fui pra Londres. E aí eu fui pra Londres. Passou um ano sem Instagram, foi? Passei um ano, assim, Sem postar. ativava uma vez ou outra o Instagram pra ver alguma coisa, mas não era aquele negócio, vou ativar para postar. Entendi. Eu ativava pra ver uma pessoa ou Entendi. outra ali e ia embora. E aí fiquei nesse período lá em Londres. E foi o período mais mágico da minha vida sem internet. Eu falo pra qualquer pessoa, gente, se hoje eu pudesse e se eu não tivesse outros objetivos que não dependessem da internet, eu não teria redes sociais. Talvez não a internet, mas a sua imagem. Exato. Se eu tivesse uma empresa que não atrelasse a minha imagem, É isso. nossa, seria mágico. É empresa. Seria incrível, assim. E Claro, essa é a agora mentalidade, matou a né? pau. É. Porque, assim, muitas pessoas às vezes não entendem que o criador de conteúdo, ele tem capacidade de virar negócio, de virar Sim. empresa, de fazer dinheiro de outra forma, Sim. sem... Claro que é muito mais fácil com a imagem, é mais acelerado, digamos assim. Porque conecta requer menos mais, né? grana, né? Mas...
é essa construção que eu penso. Tipo assim, depender 100% da nossa imagem é uma coisa que Cansativo. é muito exaustivo. Se você é não tiver mole. uma equipe pra te ajudar ali, mesmo com a equipe já é Mesmo exaustivo. com a equipe, mesmo com Mas terapeuta. depende de desafiador. você. Se você não aparecer, você não vai ganhar. Se você É. não ganhar, você não vai pagar suas contas. Você não vai. E vem cá. E ligado à imagem, tem aí um prêmio que tu recebeste, né, Isso que eu ia Matheus? perguntar, o retorno com o Elixir. Depois O de um retorno ano em Londres, magicamente vividos. É. Um ano vivido muito bem. Eu voltei Como pra. foi esse prêmio? Eu voltei pra Portugal em junho do ano passado. Eu reativei minhas redes sociais realmente pra tentar ver como eu me adaptaria pra voltar nessa experiência. Aí fui pro sul da França, pra Riviera Francesa com os amigos meus. A gente foi pra Saint-Tropez, Mônaco e tal. Postei Ah, eu umas também fui coisinhas nessa ali. viagem. Eu postei umas coisinhas ali, foi dando um retornozinho legal. A galera, pô, legal que você tá de volta e tal. Só que eu falei, gente, não cria expectativa. Que eu não sei se eu vou voltar com isso ou não. Porém, a minha imagem ela já estava um pouco consolidada no mercado de viagens em Portugal, porque Portugal é um país pequeno. Então, saí na revista que a gente saiu da Rede Expresso, já tinha ido para outros Legal. podcasts e tal. Então, eu precisava voltar. A minha imagem voltando a ser postada, as pessoas já iam relembrando automaticamente daquilo ali. E aí, o Igor, grande cabeça do Prêmio Estrela do Atlântico, que é um grande amigo meu, falou, amigo, eu tava em Londres ainda, ele falou, tô com a ideia de um prêmio e tal, você não tem interesse enfim, participar e tal, a gente tá te convidando pra ser um dos nomeados. Falei, amigo, tenho, mas assim, eu não sei se eu vou estar com a internet até o dia do prêmio, porque eu tô nesse vai e vem, não é algo que Tu tava voltando aos entendeu? poucos. Ele falou, não, então beleza, volta pra Portugal, quando você voltar pra Portugal a gente conversa. Aí eu fui pra participar do podcast dele, no podcast ele fez o convite do Ai, que prêmio. maravilhoso. E eu falei, cara, aí eu me comecei a pensar assim, eu falei, pô, se estão me reconhecendo é porque realmente eu não fui esquecido como eu achava que seria nesse período. Então se o meu trabalho ainda tem um valor na vida de alguém, pô, eu vou tentar fazer isso de uma forma saudável, onde Exato. não vai me consumir mais a minha mente, a minha saúde, de como consumia antes. E vamos ver no que vai dar. E aí fui pro prêmio. Qual foi a categoria, Matheus? Foi Turismo e Viagens, como criador de conteúdo. Legal. Legal. E aí fui nomeado ao prêmio, ganhei em terceiro lugar. Mas para mim foi uma baita de uma honra, assim. E é interessante falar, porque, que nem a gente conversou no começo do podcast, eu sempre tive amigos no meio de internet no Brasil. Então eu sempre ia nesses eventos que acontecia. Evento do TikTok, evento do YouTube, festa de 10 milhões de fulano, Beltrano e tal. Só que a internet, agora vocês preparam o corte, tá? Que agora eu vou hablar. A internet, ela é um mundo muito fake. Não tem outra explicação. É um mundo muito falso. Não é que hoje eu sou um personagem no meu Instagram, mas as pessoas que me veem na internet, gente, eu não sou 100% aquilo lá 24 horas por dia. Eu sou Nenhum feliz, de eu gosto de nós é conversar, eu gosto de isso. tudo. Mas tem dia que eu entro no metrô, esse dia me mandaram uma foto minha no metrô, que quando eu olhei a foto no direct, eu falei, meu Deus do céu, parecia que eu ia matar alguém. Que eu tava com a cara tão fechada, tão... Aí ele, nossa, eu fiquei com medo de aproximar e tal. Eu falei, não, eu só tava pensando na morte da bezerra, sabe? E aí, enfim, fui pro prêmio. Só que longe da internet e acostumado ao mesmo tempo a viver como funciona, a gente sabe que muitas pessoas só estão aparecendo aqui pra alavancar alguma coisa ali. Com certeza. E uma das pessoas que eu vi que aconteceu isso, enfim, olha, não estou falando mal de você, viu, querida? Você é magnífica no que você faz e para aquilo que você faz. Mas é uma influenciadora aqui de Portugal que se envolveu nas polêmicas no passado. Enfim, foi parar até na Record, no Brasil e tudo mais. Não sei se vocês já sabem quem é. Brasileira. Exato. Enfim, a Mila Britoque. Pronto. A Mila Britoque, ela se envolveu nas polêmicas, ela é um criador de conteúdo, eu não acompanho, não conhecia, eu conheci através de outras pessoas, só que eu vi que aconteceu algumas polêmicas com ela e tal, e não é uma pessoa que eu me identifico no sentido de conteúdo, não é um conteúdo que eu consumo. Não quer dizer que o conteúdo dela seja ruim, ela tem um público... Interessado pra aquilo. Interessado pro Não te conteúdo dela. interessa, isso. Eu já moro em Portugal, não Sim. sei como é, não preciso saber como é morar aqui. Claro. Só que eu comecei a analisar, porque durante o prêmio eu via pessoas que eu vi durante a época de polêmica dela, que ela saiu e exposição e tal, que falavam contra ela e que estavam lá na hora nos stories, tipo, oi gente, olha com quem eu tô e tal. E eu não consigo ser assim.
É algo que, ainda mais depois que eu saí desse mundo da internet nesse último ano. Fica mais claro ainda, né? Eu falei, gente, se for pra mim crescer, eu vou crescer porque eu sou capaz de fazer isso acontecer, porque as pessoas gostam do meu conteúdo. Eu não vou usar as outras pessoas de escadinha. Então, assim, o prêmio foi incrível. O Igor, ele é super talentoso, inteligentíssimo. O que eu estou falando não foi do prêmio, tá? O que eu estou falando é o de um ambiente de internet. Você acha que pessoas que estavam ali se aproximaram dela por interesse, é isso? Não só dela, mas de várias outras pessoas. Eu acredito que seja um ambiente de networking e tá tudo certo. A gente pode conhecer várias outras pessoas, fazer negócio com várias outras pessoas. Conheci pessoas incríveis que eu me identifiquei. E se fazer conhecer, né? Exato, que eu me identifiquei e tudo mais, que a gente conversa até hoje. O Lucas, o Brian, viraram meus amigaços. O Brian é muito legal, né? Nossa. O Brian da Tu, né? Da Natur Ele tem que vir Trip. aqui. Natur Trip, é mesmo. Tem que chamar o Brian. Exato. Então, assim, o Brian virou super meu amigo, a gente conversa direto. Então, assim, só que o que eu estou falando no sentido do burnout que eu tava tendo é justamente porque eu vejo que também muitas pessoas que estão nesse meio se prostituem pra se permanecer na internet. Totalmente. E hoje é o que eu falo. Hoje eu não vou prostituir o meu conteúdo ou a minha imagem no sentido de tipo, vou fazer porque vai render. Não vou, gente. E isso não dá. é uma coisa muito importante que você falou, porque é uma linha muito tênue, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente que cria conteúdo sabe o que dá mais visibilidade, o que alcança e tal. Mas a gente precisa ter uma consciência muito clara de até que ponto a gente quer ir, quem a gente quer atingir e se aquilo no médio e longo prazo vai ser benéfico. Sim. Porque tudo tem um preço. Sim, e a gente precisa definir qual o preço que a gente quer pagar. E a internet não esquece, gente. Se você se envolveu com uma coisa hoje, daqui 10 anos, se você pisar na bola, eles vão catar o que você falou hoje e reputação. vão atrás. Pra mim, a internet é sobre conforto, você fazer o que você se sente confortável. Cuidar da sua reputação, porque Portugal é um ovo, o mundo é um ovo, todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Tipo, a gente tá aqui, a gente vai falar de você pro outro, você vai falar da gente. Sim. Isso, todo mundo se conhece, no fim das contas. São referências. Você vê o Igor, meu amigo, é teu amigo, olha só que legal. Né? E isso é importante. E outra coisa, coerência. E a outra eu esqueci que eu ia falar, mas tudo bem. Mas é isso, enfim. Não estou falando mal da Mila, nem de nenhum outro influenciador e tal. Eu estou realmente falando do ambiente internet para as pessoas terem a noção rola isso, de que não é tudo essa mil maravilhas e que às vezes... Ou seja, as pessoas não podem se iludir achando que a grama do vizinho é melhor por isso. É igual Porque porta-retrato, você não amiga. sabe a real. Você sabe que outro dia eu ouvi uma analogia que fez muito sentido. Eu vi um corte de podcast, era um cara coroa que falou o seguinte: a gente vai na casa de uma pessoa, assim como a gente entra no perfil de uma pessoa, e a gente vê as partes que ela coloca ali, muitas vezes positivas, né? Então, assim, na casa de alguém, você entra, tem os porta-retratos ali. Eu vi isso. E tem um monte de porta-retrato, só gente o aniversário, a data especial, a parte boa. Só que Natal. por trás daquilo ali tem muita dor, tem muita luta, tem Total. muita jornada. Só que assim, gente, a verdade é, na internet também, eu sou muito a favor de mostrar vulnerabilidade, mas a verdade é, a gente tem segundos e minutos pra mostrar coisas. E passar e definir com estratégia a percepção que a gente quer que o outro tenha sobre nós. Sim. Então, assim, sobre o nosso você criar um trabalho, conceito da sua marca. Eu penso muito em conceito. Eu não penso, assim, em cor, sozinha, em fonte. Eu penso num conceito. Qual é a Lari? O que ela faz? Eu falo sobre várias coisas. Eu falo sobre restaurante, viagens aqui. Eu tenho digital, eu tenho estúdio, eu tenho marketing digital. Só que a pessoa bate ali. O que é? Qual a vibe? O conceito. Qual que foi a primeira pergunta que você fez pra mim no restaurante? Você lembra? Pra quem não sabe, a gente foi jantar num restaurante esses dias atrás com o pessoal do outro podcast e tudo mais. Acho que foi relacionado ao teu trabalho. A primeira pergunta que a Thalita fez foi a pergunta que todo mundo que me conhece da internet pela primeira vez e me encontra depois faz. Da onde você tira dinheiro pra viajar? Isso, exato, sobre o teu trabalho. Ponto. Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. Só que isso, inconscientemente, eu criei na internet e eu percebi depois que eu fui começar a viver pessoalmente com as pessoas. Porque eu falei, cara, realmente eu criei uma imagem onde eu só mostrava as minhas viagens, onde eu mostrava, sei lá, numa champanhe à tarde dentro da Louis Vuitton, e que as pessoas não sabiam que no outro dia eu tava limpando privada. Entendeu? Então é muito doido, porque eu comecei hoje em dia eu mostro um pouco dessa minha parte trabalhando e tal. Sim. Porque, por exemplo, na primeira semana de janeiro eu fui pra Itália, nos maiores outlets lá de Firenze, pra fazer compra. Então eu fui fazer compra na Gucci, na Prada, na Louis Vuitton. Pra mim, não. Minha irmã é personal shopper. Eu tava ajudando ela na tradução. Só que eu esqueci, não é que eu esqueci, eu também, né, a gente sabe o que vai render ali no momento. Eu não falei, gente, estou aqui na Gucci comprando algumas coisas e tal. Errado não tá. Eu fui pra viagem com 50 euros no meu bolso e voltei com 50.
Porque eu estava indo a trabalho. Só que pra quem me viu na internet... É isso, mas é igual outra festa no coisa. Brasil, casamento, aniversários de não sei quantos, 50 mil, de criança, aniversário de 1 ano, 100 mil reais. Gente, às vezes a família tá endividada, pagando aquele negócio em 12 vezes, e aí vem o outro olhando de fora, nossa, isso, aquilo. Gente, tá endividada, é uma prioridade pra aquela pessoa, ela quer mostrar daquele jeito. É isso, é a gente entender que o outro mostra, é por isso que eu sempre tenho, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu acho assim, quem fala menos é que tem mais. Sim. Sabe? E aqui em Portugal, uma vez, uma portuguesa me ensinou que, e aí os portugueses podem, gente, esse episódio... É o seguinte, ela falou assim, presta atenção, ela é bem direta ao ponto, a Andréia, ela falou assim, presta atenção, se você vai pra Cascais, Lisboa, a pessoa vai te dizer que tem 1 milhão de euros e ela, na verdade, tem 100 mil. Tá? Mas ela é de Cascais e Lisboa. Se você for pro norte, ela vai dizer que tem 200 mil e tem 5 milhões. Sim. Então, a região que a gente tá é muito sobre falar. Entende? Então, assim, pra mim, quem fala menos é que tem mais. Eu acho mais elegante, né, gente? É meio brega, né? Quem fica... Eu já vi Não tenho alguns, paciência também, não. alguns pelo portugueses amor. me dizendo que há uma cultura muito aqui também de mostrar as coisas. De status, né? Status, Mas você essa acha que em coisa. Portugal estão menos que no Brasil? Eu acho, não, sim. quando esse português disse isso, ai, Thalita, o português gosta muito de mostrar as coisas que tem. Eu disse assim, querido, você não viu a realidade do Brasil. Porque lá, meu amigo, é a pessoa endividada, Com a é a coleira mulherada... aqui escrito Gucci. É a mulher endividada e parcelando escova no cabelo, coisa no cabelo, sapato, bolsa, parcelando em 10 vezes no cartão de crédito. Sim. Porque tem que comprar, porque tem que mostrar, porque senão, se ela for com roupa repetida, vão falar dela. Tem muita e moda, não sei o né? quê. Tem muita moda É a no moda, é o Brasil. que tá na moda, é não sei o quê. Agora é o esporte, todo mundo faz igual. Parece Nossa, que o isso que eu povo... amava na Inglaterra, porque eu acordava de pijama, eu ia pro Tesco fazer compra de E pijama. pegava aquele reduced. Nossa, Nosso meu reduced. Deus do céu. Preço reduzido no final, Thiago. é? Meu marido era o Gente. passeio dele. Todo dia ele descia, era debaixo do De nosso prédio. pijama. Uma vez ele comprou tanto que é sushi. isso de é pijama? assim, o negócio E não custa fazia compra no 5 mercado de libras pijama? de pijama e no final do mercado tem muita promoção. Tipo assim, o pão que era 1 pound passava a 15 cêntimos. De libra, é. Como é? Cents, É pins. Né? Pins. E tem que ser bem cedo da manhã, pra pegar essa promoção final ou do não? dia. Ah, no final Uma do vez dia. eu comprei 17 protetores solares. Jesus. Tiago chegou, a gente Lari morava se pra... preparando Ela pros tá próximos usando- Aí eu 17 vi verões. menino, ouve essa, ele chegou, era um domingo. Aí ele foi no Tesco, aí voltou com 1 ou 2. Nossa, mas tava muito barato. Mas era coisa assim, muito barata, tipo 1 pound. Sim. 1 pound, pô, marca Enorme, conhecida ali. aham. Falei, o quê? 1 e pouco. Eu falei, mas quantos tem lá? Aí ele, tem uns lá. Eu falei, desce e pega todos. Meu Deus do Gente, céu. eu dei tanto presente pra Só de voltei pro protetor Brasil. solar. Tipo assim, pra família, Com assim. kitzinho verão. Amiga, 1 e pouco. Protetor. Lá aqui fora não tem esse negócio de data de vencimento, não, gente. Isso é só no Brasil. Mas aqui esses Mas dias eu inventei de sinto sair de que, pijama e não... eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que em Portugal há uma cobrança menor sobre essa Muito coisa dos bens menor. materiais que a pessoa tem. Ah, isso Né? sim. É mais leve. Sim. No Brasil há muito mais isso. Você tem que ter isso, você tem Sim. que ter aquilo. Não, no Agora a Brasil moda você é não isso. pode ir pra uma reunião sem estar com a unha feita. Vão te olhar mal, vão te olhar a torto. mulher, a Sim. mulher no Brasil tem muito aquela coisa, só tá arrumada se tiver de salto. Sim. Só está arrumada se tiver maquiada. Só está Vai muito arrumada... de região também, É, né? também. Minas é mais... Nossa, falam que vai na padaria, todo mundo maquiada profissional. Maringá, no Paraná, Dizem que é que onde... Goiânia é. também, as mulheres gostam É. muito de se arrumar, vai assim pra... Maringá é perto de Londrina, Maringá não é? é perto- Gente, Londrina... Lá, se você vai na padaria pra comprar um pão de queijo, se você não tiver no salto alto, batom Aí. vermelho e maquiada, Olha que filha... loucura. Eu falo pela minha irmã mesmo. Minha irmã, ela trabalha como personal Nossa, shopper e ela isso vai... é a maioria tão dos clientes cansativo, dela é lá de gente. Maringá. Inclusive, ela chegou hoje de manhã do Brasil. E aí eu fui buscar ela no aeroporto, a gente conversando. Ela falou, Matheus, ela contando de algumas clientes assim... Gente, pessoas que estão na merda, mas na merda. Ela levou Gucci, ela levou Hermès, ela levou Prada, ela levou... É isso. E assim, Ai, gente, é pois o eu acho- mostrar, é o aparecer. Pois eu status, acho uma nessa. libertação... É isso tão que mais aqui- leve, é, né? Eu acho Aqui, mais leve. aqui é muito leve, Eu né? acho, aqui as pessoas pouco se importam, Nossa, assim, muito com isso. Você tá usando uma Primark ou uma Gucci. Eu não- acho que não elas se fazem importa questões muito. assim. O que o português, na minha visão, faz questão? Momentos de qualidade. Ter a família ali à mesa.
Sim. sabe? Num É. fim Eu de acho que o semana, ter comer a é muito, família. eu família acho A daqui, muito né? legal. refeição. É. Às vezes no Brasil você jovem, tipo assim, eu vou no churrasco. É. Não é normal? A gente fala assim, eu vou no churrasco, não vou Sim. almoçar não. Tipo, não é normal Sim. isso? É. Aqui não. É. Eles priorizam O prazer, esse sentar à mesa, né? Eu acho Eles muito chamam legal. as almoçaradas de É. verão. É. Eles adoram os piqueniques, as coisas. reúnem Claro, né, família gente, que no verão. Brasil tem almoços É. em família, Não, pelo amor de também. Claro. Muito sem família, mas é normal essa coisa de É. não almoçar em casa, sair, voltar depois. Sim, Até batizada, porque- comemoração de batizado é em restaurante, essas coisas. Eu falo porque minha mãe Uhum. teve restaurante 4 anos aqui, a gente via isso. E o pagar a conta também, né? Vira uma guerra de tipo, quem vai pagar a conta agora? Não, eu que vou pagar e tudo mais, e lá. E virava aquela coisa, eu falei, gente do céu, se fosse eu ficava bem quietinho aqui. Vai, paga. Vai pagar. Fica à vontade. Ai, Matheus, olha, foi Vamos maravilhoso lá. esse papo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Pronto, então, Matheus, muito obrigada pelas tuas histórias e vivências. Muito obrigado vocês que chegaram até aqui nesse vídeo. Compartilha esse vídeo, segue o Matheus nas redes sociais dele, é o Matheus Monteiro. Vamos colocar o link certo? na descrição. É. Ative os sininhos. Ative o né? sininho, ative as notificações, segue a gente, porque fora esse episódio tem vários outros que também podem ser interessantes para você que está se planejando vir para Portugal ou já está aqui ou quer conhecer um pouco mais da realidade de brasileiros ou portugueses que têm as suas histórias, as suas vivências e vem compartilhar aqui os seus aprendizados na vida em Portugal, num país tão lindo como esse. Então, muito obrigado Super pela companhia. obrigada. Valeu, Obrigada, Matheus. Até a Matheus. próxima. E eu que agradeço Foi pela oportunidade, maravilhoso. foi muito legal conversar com vocês. Espero ter uma parte 2, viu? Acompanha as já viagens está do já. Matheus, as de Vambora. 48 horas, as de 24, todas. Que o menino gosta de viajar. Adoro. Até Tchau, o próximo gente. episódio, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.